E estamos aqui em mais um podcast do Instituto Casagrande, da TV Casagrande Educação, o nossa Prosa do Prof. Hoje temos um convidado muito especial, daqui a pouco nós vamos apresentar, mas antes de eu apresentar esse convidado, quero mais uma vez lembrar que a gente está iniciando com essa TV Casagrande Educação, um sonho que nasceu na pandemia. A gente começou um embrião, hoje já estamos com o estúdio quase pronto, que ainda estamos fazendo alguns ajustes. Então, de imediato, a gente já convida, siga a gente, deixe aqui o seu like, se você gostar desse nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos e chame mais gente para vir para a TV Casagrande Educação. Estamos aqui criando uma grande comunidade de conteúdo e lembrando que TV Casagrande Educação e a Prosa de Prof não é só assuntos relacionados à pedagogia, nós vamos falar de vida. Como disse Paulo Freire, para gostar de ser professor, tem que gostar de viver. Para ser professor, tem que gostar de viver. E quem gosta de viver, gosta de aprender. E aprende filosofia, antropologia, sociologia, economia, cultura geral e até língua portuguesa. É isso mesmo, né, gente? A nossa língua mãe. E, portanto, está quase dando um spoilerzinho para hoje. Não é isso, meu amigo Saulo? Quem vem hoje aqui bater papo comigo? Quem está conosco? Oi, Renato. Então, hoje o nosso convidado é uma pessoa muito interessante, muito conhecida. Digamos aí que ela manda muito bem no que ela faz. Tem muitos seguidores, né? Parece que tem quantos seguidores? Né? Tem muito, ele já bateu mais de 4,7 milhões de inscritos. É o professor Noslen, ele é fundador do maior canal de língua portuguesa do mundo e o maior canal de educação do Brasil no YouTube. Ele é muito conhecido porque ele utiliza músicas, paródias e conteúdos educativos e muito divertidos para ensinar português de forma acessível e engaja muito, alcançando aí mais de 300 milhões de visualizações. Ele é daqui de Curitiba mesmo, é graduado em letras, português e espanhol, e tem mais de 19 anos de experiência lecionando em colégios e cursos pré-vestibulares aí. Ele é criador também do Clube do Noslen, a maior plataforma de estudos de língua portuguesa do país. Ele promove o domínio da língua materna como instrumento de ascensão social, que é muito relevante, ainda mais para o nosso dia a dia, né? Ele apostou no uso das redes sociais para simplificar o ensino da língua portuguesa e, como ele é muito bom no que ele faz também, muito bem-humorado. Adoro os conteúdos dele, que eu já acompanho tem um tempo. Olha que legal, então tá aí, né? Tem um fã aqui, que honra receber hoje meu querido amigo, Fala, professor Renato, tudo bom? Noslen. Pô, obrigado pelo convite, obrigado a você, obrigado Saulo também por toda essa mini biografia aí que ele trouxe para nós, obrigado pelo A gente convite. fica meio sem graça quando fica lendo a biografia da gente, né? Vou dar palestra. Fica assim meio... Abaixa a cabeça. Não, Mas é uma conquista, né, Noslen? Você trabalhou com muitos colegas meus, nós somos de uma mesma geração quase, acho que você é mais novo, mas nós somos de uma época de ensino médio, não sei se você trabalhou no fundamental também. Trabalhei no fundamental, trabalhei no médio, trabalhei... Só que você pegava a língua portuguesa e eu matemática. Nós tínhamos sempre uma vantagem, que tinha mais aulas por semana. Exatamente. Tudo que o professor gosta é quando tem bastante aulas por semana, porque você tem menos turmas. Então, quando vai montar... Eu lembro que eu participei de reformas de ensino. Estou abrindo só um parênteses para aquecer a nossa conversa. E daí participava professor de química, física, biologia, e todo mundo lutava para ter mais aulas, né? E às vezes dava 2 aulas de química por semana e matemática de 4 foi para 5. Uma vez eram 4. Coisa. E aí o pessoal ficava louco, porque para dar 20 horas, você pega 4 turmas. Sim. Enquanto que o professor de educação artística tinha que dar 20 horas, 20 turmas, porque era uma aula por semana. Sim. São 20 turmas, significa que tinha que preparar 20 livros de chamada. É muita coisa, né, Noslen? E corrigir 20 matérias diferentes ainda, né? É diferente, então. E memorizar, porque muito aluno. Quantas turmas, e quantos alunos não tem por turma também, né? Para memorizar tudo e isso. ainda por cima, tinha menos contato com o aluno. Então, em um feriado, alguma coisa, ele ficava 15 dias sem ver o aluno. Eu trago tudo isso porque a gente sempre, matemática e língua portuguesa, a gente ficava aí disputando essa questão. Então, é uma honra. Eu adoro a língua portuguesa, mas sofri muito com ela, viu, Noslen? Eu imagino. Então, eu acho que você vai ajudar muita gente hoje, não simplesmente com dicas, né? Mas talvez
tentando desmistificar um pouco, né? Por que a gente sofre Sim. tanto? Onde que os professores erram, talvez, em ensinar a língua portuguesa, ou não erram, ou eu sei que é difícil, mas o que a gente pode, para os nossos professores, porque tem que lembrar que esse canal não é só para professores, para o cidadão comum que vai Sim. trabalhar. Claro que hoje corre para o Google, mas como é feio, às vezes, né, quando a pessoa escreve alguma coisa, aquilo machuca com você, é uma coisa errada, e às vezes não tem Google que conserte, porque a gente não tem o Google o tempo todo. Sim, sim. Eu costumo dizer o seguinte, Renato, a minha função, né, como professor, desde sempre foi ser um facilitador da língua portuguesa. Eu coloquei como bandeira na minha vida, olha, eu quero ser um professor de língua portuguesa, porque eu quero facilitar a língua portuguesa para qualquer pessoa, para o estudante que vai estar tendo contato comigo ou para um colega que veio tirar uma dúvida sobre língua portuguesa. Então, minha função como profissional da língua portuguesa é ser um facilitador da língua. E foi isso que eu coloquei na minha cabeça, no meu coração, para fazer durante toda a minha vida. E desde sala de aula já, quando eu fiquei muito tempo em sala de aula, trabalhei 18 anos em sala de aula, 18 não, um pouquinho menos, não, 18 anos em sala de aula. E nesse processo todo, porque eu digo 18, porque eu estou, digamos, 20 anos como professor, e há 2 que eu estou só na internet. Então, nesse processo E todo... depois vai contar para nós como que um professor, vamos chamar professor comum, né? Aham. Professor comum, Professor do presencial. professor do presencial, professor de escola, Aham. professor assim que... Hoje você não é mais Noslen, hoje você já é um professor famoso. Mas como que um professor comum vira professor famoso e publica isso, e ganha prêmio daquilo e daquilo, vai ter que contar, porque tem muita gente que... Eu acho que você é um influencer, eu adoro encontrar um influencer professor. Isso. Porque, infelizmente, o corpo, influência de dança, influência de rotinas bobas. E quando eu encontro um influencer de língua portuguesa, Eu é costumo dizer raro. do influencer, né? Um educador, né? Um educador influencer. Né? Mas Um é do raro influencer. porque como é difícil você conseguir engajar a partir de conteúdos. Sim. E língua portuguesa, tida como chata para Sim. muitos, né? Alguns acham que é desnecessário, porque basta escrever qualquer coisa. Você vai contar para nós daqui a pouco como, eu acho que é interessante, como que esse cara consegue mobilizar pessoas para seguirem ele. Mas aí você vai ver que, com certeza, eu já sei disso, é porque não é esses 2 anos, são todos os Sim, são anos. todos os anos de sala Você de vai aula. contar para nós também como que você conseguia mobilizar os alunos, porque eu sei do teu sucesso como professor. Ninguém simplesmente vai para a internet se não tem antes uma bagagem. Aqueles que fazem sucesso com o corpo é porque tem muita academia e muita coisa por trás. Não vai... Então, aquilo que você leva para a internet é uma bagagem. Você tem que contar Sim. essa bagagem, porque eu acho que antes do professor talvez pensar em ser um educador influencer, é ele pensar em ser um bom professor. Eu acho que é isso que vai ensinar a gente também, né? A minha pretensão nem é ensinar, mas é compartilhar a vida, ensina né? também. Compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido nesses anos todos como professor. E como eu estava dizendo para você, então, quando eu resolvi ser um professor facilitador de língua portuguesa, isso tem um processo bem interessante. Por quê? Primeiro, eu preciso dominar tanto a língua portuguesa a ponto de desmistificá-la para as pessoas e ainda conseguir brincar um pouco com essa língua, né? Eu costumo dizer assim, por que o Ronaldinho Gaúcho, no auge do futebol dele, você olhava para ele e parecia que estava brincando de futebol? Porque ele dominava tanto aquela bola com ele que ele fazia aquelas maluquices no jogo e de forma produtiva. Então eu falei, poxa, eu preciso dominar tanto a língua portuguesa a ponto de eu poder brincar com ela e as pessoas entenderem ela no meio da brincadeira, no meio do bom humor, no meio das coisas mais leves da vida. Então isso foi um processo que eu, desde o começo, quando eu era ainda universitário, estudante de letras, eu comecei a botar na minha cabeça, eu preciso aprender língua portuguesa para poder dominar tanto ela a ponto de, quando eu fizer uma brincadeira com a língua portuguesa, as pessoas também puderem aprender. E eu fui fazendo isso desde sempre, né? Eu comecei muito cedo a fazer isso, já no primeiro ano de faculdade, eu já estava dando aula, porque eu queria ter o contato com a sala de aula para poder dominar a sala de aula também e entender a dinâmica de sala, de como eu poderia usar a língua portuguesa de forma mais leve e suave. Meu outro desafio é fazer com que as pessoas que acham a língua portuguesa chata pudessem não amar a língua portuguesa, mas pelo menos enxergar nela, ela pode ser acessível. Então essa foi a ideia inicial. Então eu sempre trabalhei com muitos elementos que trazem a parte mais catártica da coisa mesmo, mais lúdica. Então, desde usar paródias em sala de aula, usar o bom humor, né? Usar piadas do dia a dia para mostrar a língua portuguesa acontecendo na piada mesmo, né? No dia a dia. Usar a linguagem dos alunos, né? Uma coisa importante, né? Entender como é que os alunos se comunicam e a partir da linguagem deles também trazer
língua portuguesa para perto deles. E aí, quando eu falo língua portuguesa, é a norma padrão, porque é a que a gente usa em sala de aula e que usa nas provas por aí. Então, tudo isso eu fui aprendendo no decorrer da vida, com muita tentativa e erro, obviamente. E aí, quando eu via que acertava, eu ia encaminhando cada vez mais para aquele caminho. Então, o desafio desde sempre foi: como é que eu posso ser um professor de língua portuguesa que não seja taxado chato, pelo simples fato de dar aula de língua portuguesa? Porque muitas vezes o professor de língua portuguesa é taxado como chato por dar aula de norma padrão. No fim das contas, é isso. E porque, a princípio, assim, aqueles nomes, né? Fica uma coisa meio Toda chata. a parte técnica da língua portuguesa. A cinética, análise, isso, aqueles... Adjunto adverbial, oração subordinada substantiva. Eu lembro que às vezes eu aprendia por... Como que eu vou dizer? Quando a gente consegue aprender sem a regra diretamente... Por associação, analogia. De leituras mesmo, você vai aprender a escrever. Por leitura. E eu nunca fui mal em língua portuguesa. Nunca fui um expert, mas nunca fui mal. Eu sempre me dei... Foi uma disciplina que, às vezes, quem vai bem em matemática, às vezes não vai bem em língua portuguesa. Não era comigo. Eu gostava de língua portuguesa da aula. Eu não gostava de certos conteúdos, da forma que o professor abordava. E que tinha que dizer assim, classifica essa sentença, o que ela é. Né? Então, você tinha que saber mais o nome do que a função do que ela fazia ali. E foi exatamente assim, dessa forma, fazendo o contrário, né? Em vez de ficar focando no nome, eu trabalhei muito mais na função daquilo, o quanto aquela estrutura impactava no texto, o quanto aquela estrutura impactava na comunicação. Então, eu fui focando sempre em ensinar a língua portuguesa, usando primeiro essa relação de associação, analogias, com a comunicação, para depois chegar no nome. Porque, querendo ou não, quando você está em sala de aula, você precisa trabalhar com a parte técnica. Tem que falar, isso aqui é um adjunto adverbial. Isso aqui é um objeto direto e indireto. Isso, tem que trabalhar com isso, não tem jeito. Até porque, quando o estudante chegar, muitas vezes, numa prova de vestibular, vai ter essa cobrança. Então, vai ter que saber. Mas antes de chegar no nome técnico, eu fui trabalhando as relações, o dia a dia. Quando você usa esse termo aqui dessa forma, você constrói esse sentido na oração. Se você usa esse termo aqui de outra forma, muda o sentido. Opa, mudou o sentido, significa que eu mudei também a função sintática. Então, eu ia fazendo essas analogias e daí, na hora, você já explicava o que era sintaxe? Isso, e aí já... Porque a pessoa falou, sintática. O que é sintaxe, né? O que é sintaxe? A relação da estrutura da oração. O termo já assusta um pouco, né? Aí aquele que está meio dormindo, não pegou aquilo, no dia seguinte o professor já fala com uma naturalidade, aquilo para ele não era. Isso, exatamente. Então eu sempre tentei fazer isso. Sintaxe é o quê? Eu estou trabalhando com a estrutura da oração. E aí mostrava o que era a estrutura da oração. A oração em língua portuguesa, ela tem sujeito, verbos, complementos. E fui trabalhando isso, sempre trazendo um jeito de usar uma nomenclatura mais fácil, mais do cotidiano para as pessoas, para depois... Mesmo numa época que não era tão usual você fazer a correlação com o cotidiano, você acha que o teu sucesso como professor se deve ao fato também de você fazer essa correlação com a vida do aluno, com aquilo que ele é peculiar, que é do dia a dia, que ele usa no dia a dia, com toda certeza. Uma história que está acontecendo, que a gente fala muito disso hoje, na contextualização. Com toda certeza, eu contextualizava tudo para eles, tudo, o tempo todo fazendo essa relação. Eu não trazia o conteúdo pelo conteúdo, porque não faz sentido. Eu sou o cara que sofri com matemática, tá? Eu sou o cara da língua portuguesa que sofre com matemática. Então, eu pensava, poxa, se eu tivesse tido a matemática, a nossa matemática, principalmente, não contextualizava. É um pouco mais difícil contextualizar no ensino médio a matemática, mais difícil com a língua portuguesa, e com história, com geografia. É complexo. E eu vou dizer para você, a gente às vezes não sabia, né, contextualizar. Isso que é um problema. Tem mais isso. E aí eu falei, poxa, se eu tivesse tido uma aula de matemática contextualizada, talvez eu tivesse aprendido mais da matemática. E aí eu comecei a fazer isso em língua portuguesa, fazer todo esse contexto muito mais relacionado até a linguagem do estudante. O estudante tem uma linguagem que não é a nossa do professor, não é. Nós temos uma linguagem, o estudante tem outra. Fala um pouquinho dessa linguagem do estudante hoje. Não, primeiro que as gírias que eles utilizam, né? Hoje eu tô fora de sala de aula, então eu já perdi muito das gírias deles. Como é que eu vou buscar as gírias que eles utilizam? Na internet, porque é onde eu estou hoje. Então eu tenho Você estudava as gírias para você dar uma aula, você usava as gírias? Você acha que o professor tem que usar a gíria? Eu usava o tempo todo. Usava as gírias deles, a comunicação deles eu usava para poder falar da língua portuguesa no padrão. Então, e você acha que isso atraía a atenção dele? Muito, o fato que você eles usava... se sentiam parte. Porque o que acontece? Quando eu usava a linguagem deles, ele falou, opa, esse professor é igual a gente. Chama-se rapport, né? Em psicologia, que é você criar um rapport, criar uma
uma sintonia. Isso, e aí eles paravam para prestar atenção. Eles iam para aula, opa, hoje vai vir um professor de língua portuguesa que fala a nossa língua. A nossa língua, como se eles não falassem português, mas enfim, fala a nossa língua, e isso fazia toda a diferença. Aí eu fazia muito uso também dessa brincadeira, do bom humor em sala de aula, porque é uma característica própria minha, e eu não estou dizendo que todo professor tem que fazer isso. Acho que o professor precisa encontrar a sua principal característica e usar em sala de aula. A sua personalidade. Exatamente. Não é copiar ninguém, é ser ele mesmo em sala de aula, porque muitas vezes o professor entra em sala fazendo um personagem também, né? Coloca o jaleco ali e com o jaleco ele tem uma persona, sem o jaleco ele é outra. E eu nunca fiz isso. Eu com jaleco ou sem jaleco, eu sou a mesma persona de sempre. O Noslen que você está vendo aqui, que a gente está conversando aqui, batendo esse papo, e que o Noslen que você vai encontrar na rua amanhã. Então, se alguém me encontrar na rua, é ali, que é esse Noslen divertido. É esse. Mas você tem certeza que você aprendeu com professores opostos do Noslen, que são firmes e que foram excelentes professores. Exatamente. E que não mudaram. Não mudaram suas características. Porque eu tenho tive professores que eram características suas, parecidas, professores que foram muito rigorosos e que eu amo de paixão e que eu aprendi com eles, porque eles eram aquilo também na vida. Sim, exatamente, é isso. E essa transparência de ser aquilo mesmo também ajudou muito essa conexão com os estudantes, o tempo todo. Tanto que na sala de aula, quando você está ensinando, muitas vezes tem alguma coisa ou outra que você acaba se equivocando numa escrita ou tal. Eu nunca fui aquele cara que fiquei assim, constrangido porque, sei lá, errei uma palavra no quadro. Porque a gente acaba acontecendo isso. Ainda mais sendo professor de língua portuguesa, né? Todo mundo pode cair no seu pé. Errou a palavra. Eu já tirava sarro daquilo mesmo. Falava, quer dizer, quando você errava uma grafia de uma palavra, isso, o aluno às vezes corrigia? Professor, não tá errado ali. Falava, tá certo, você tá certo, tá errado mesmo, deixa eu consertar aqui. E eu tirava sarro de mim, e eles davam risada. E isso nunca me fez menor do que eles, pelo contrário. Isso é muito legal nos falar, porque existe uma cultura, né, de que o professor não pode errar. E eu brinco isso com matemática, que às vezes eu ia resolver um exercício e em algum momento chegava lá, tem que dar 10 e deu 7. Exatamente. Eu também acabava brincando. Isso. Quando eu era inseguro, não. Quando eu era inseguro, eu ficava nervoso. Mas depois que você vai pegando um traquejo. Um traquejo de sala de aula, você fala, não. E quanto mais você faz isso, mais você humaniza também o professor. Porque o professor não é o detentor do saber aqui e o aluno tá lá embaixo. Não, tá todo no mesmo andar aqui, todo mundo junto, no mesmo nível, e a gente tá fazendo uma troca, porque a educação é isso, é troca, né? A aprendizagem é troca. O quanto que eu aprendi com os estudantes, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com eles em sala de aula, a parte de vídeo. Falava, vocês vão fazer um roteiro, né? Eu estava trabalhando lá o tipo textual roteiro, um roteiro de um vídeo de 5 minutos, e eles faziam o roteiro, e agora vocês vão produzir esse vídeo que vocês escreveram o roteiro. E aí, quando eles faziam os vídeos, eu aprendi um monte com eles também, na maneira de trabalhar com a tecnologia e tudo mais, e isso fazia com que eu ficasse tão próximo deles no sentido de ser igual, que eles não tinham mais essa coisa do tipo, o Noslen errou no quadro, ou o Noslen isso. Não, ninguém ficava me medindo pelo que eu era. Pelo contrário, eles estavam ali sempre dispostos a me ouvir. Então isso foi muito bacana durante todo esse processo. Então todo o meu tempo de sala de aula foi assim. Quando eu vim para a internet, eu fiz a mesma coisa. Eu não fiz assim, agora vou para a internet, agora vai mudar aqui. Não, eu trouxe o mesmo Noslen de sala de aula para a internet. Foi o mesmo, porque a ideia foi exatamente essa, não foi fazer uma transição, foi só como se eu tivesse assumido mais um cursinho para dar aula. E esse cursinho era o meu canal do YouTube. Então, só foi isso, não foi nada demais nesse sentido desse processo. Tanto que para mim foi muito surpreendente toda essa transição e essa ascensão se deu em função de a mesma empatia que o aluno em sala de aula tinha com você e você com o aluno, você passou a ter com... Exato. Algumas coisas, obviamente, que eu fui fazendo dentro desse processo para tentar deixar melhor, porque vídeo é diferente do presencial, a gente sabe disso. Então, primeiro, pegar o primeiro vídeo meu do canal, tá lá, eu tô um pouquinho mecânico, um pouquinho encaixotado, meio encaixotado no vídeo. Mas, assim, 3-4 meses depois que eu comecei a fazer vídeo, já estava na pegada de sala de aula normal, sabe? E eu fazia um vídeo por semana na época, então quer dizer, 12 vídeos depois do primeiro, eu já estava na mesma pegada de sala de aula, o mesmo dinamismo, e obviamente eu pensava algumas coisas importantes quando você está numa câmera, né? Eu sei que quando eu olho na câmera aqui, eu tô olhando no olho de quem tá do outro lado. Então aqui eu sei que eu tô tirando nos olhos, você tá me olhando no meu olho aqui também. Por mais que eu não veja os seus olhos, você vê o meu. Então a expressão que tá aqui, você vai sentir do outro lado. Então, se eu tô aqui meio acuado com o que eu tô fazendo, você vai sentir. Se eu tô feliz com o que eu tô fazendo, você vai sentir isso também, pelo meu olhar. Então, eu entendi isso logo de começo, sabe? Quando eu comecei a gravar vídeo. Falei, não, então eu preciso botar a mesma energia que eu colocava em sala, eu preciso colocar aqui, mesmo tendo uma câmera me olhando.
E aí eu sempre tentava olhar para a câmera imaginando a pessoa que estava sentada do outro lado no computador ou no celular, no tablet, enfim, assistindo a minha aula. E aí eu falei, pô, se eu tivesse sentado do outro lado, o que eu gostaria de assistir em língua portuguesa? E aí eu comecei a fazer o mesmo nos lentes de sala de aula, com a mesma energia, inclusive assim, de energia do corpo mesmo, né? Porque a gente dá aula com o corpo também, não dá aula só com a fala. E eu sempre fui um cara que usei muito o corpo, né? Desde usar dancinha em sala de aula com paródia para dar aula, até usar violão e até o próprio quadro de giz, você tá ali o tempo todo se mexendo. Então eu também comecei a passar isso nos próprios vídeos. Mas foram coisas que eu fui entendendo no processo ali. Mas tudo isso do mesmo modo orgânico que eu já fazia em sala de aula presencial. Então foi na minha cabeça foi simplesmente assim, olha, eu tenho na época, dava aula em 7 instituições de ensino, porque eu trabalhava em colégios e cursinho pré-vestibular, né, em Curitiba e região metropolitana. Eu falei, bom, agora eu tenho mais um cursinho que é o meu canal do YouTube, então viraram 8 espaços, né? Então isso foi uma coisa natural e que eu mantive o tempo todo, tanto que agora hoje é mais ainda, né? Agora eu tô mais em casa ainda, né? Com uma câmera. Na tua casa. Quase isso, né? Eu tenho um escritóriozinho onde a gente montou o estúdio, mas é uma extensão de casa. Extensão de casa. Mas, Nosley, me diga uma coisa, quando você você vai abordar um assunto e você encontrava alunos que tinham, primeiro, uma grande dificuldade em língua, então você já pegava o ensino médio, alunos desinteressados por qualquer coisa, alunos que não estão e que não gostam de você, ou seja, o que você faz, o que você fazia com um aluno que não se interessava pela tua disciplina? Como que você conquistava esse aluno? Em quanto tempo você conquistava esse aluno? Bom, primeiro que esse era o que eu mais gostava, né? Quando o cara não gosta, aí eu falo, é você que eu quero. É você que eu quero que você venha cá. Conta estratégia para nós. Então, a primeira coisa que eu sempre fiz foi focar a aula na pessoa. Então, eu dava aula para a pessoa. Eu tinha lá 50 alunos, sei lá, um cursinho de 200 pessoas, dava aula para aquela pessoa. Você escolhia inicialmente, você selecionava. Na verdade, assim, deliberadamente sabia os que não gostavam, porque a gente sabe que é o aluno que não gosta da gente. Você bate o olho, você vê quem não gosta da matéria. E às vezes nem é da gente, é da matéria. Ou associado a gente também. E daí ele acaba associando o professor à matéria, enfim. Então eu olhava, já via pelo próprio olharzinho do aluno, né? Tipo aquela coisa meio desinteressada. Eu falei, não, é esse mesmo. E eu dava aula pensando nele, olhando para ele, como se eu estivesse conversando diretamente com ele. O tempo todo. Então, se fossem 10 alunos, era para esses 10 que eu dava aula o tempo todo. E aí eu ia vendo a feição deles mudar quando eles entendiam alguma coisa que eu falava. Porque como eu estava olhando para o aluno, ele ficava até meio constrangido de não olhar para mim. Então, se ele não quisesse olhar para mim, ele nem entrava na sala. Né? Um cursinho, por exemplo, não entrava na sala. Mas, se ele estava lá dentro, então, poxa, você está aqui comigo, eu acho que você está disponível para pelo menos me ouvir. E uma das coisas que eu sempre fiz foi, como eu trabalhei muito com essa parte do humor, eu fazia humor, a piada, para meio que quebrar essa primeira barreira. Porque a pessoa fica, né, uma retaguarda. Quando você faz uma piadinha e a pessoa dá risada, ela abre espaço para você e eu Você fazia humor contra você mesmo? O tempo todo. O tempo todo. Começava a brincar com a tua careca. O tempo todo. Careca, barba, barriga, tudo. Tudo que eu pudesse usar em mim. Todos os bullying que eu sofri na infância, eu fazia o auto-bullying, entre aspas, porque agora já não era mais bullying, porque eu já tinha aceitado tudo isso, né, de certa forma. Porque muitos palestrantes em cursos de oratórias que falam que a hora que você começa se desqualificando um pouco, nesse sentido de levar na brincadeira certas características suas que talvez para alguns podem chamar a atenção. Então você é careca, então em vez de colocar uma peruquinha, você vai brincar com a tua careca. Exato. É exatamente isso. O tempo todo essa brincadeira comigo mesmo, né? Essa pequena... Isso aproxima, então, muito, porque daí a pessoa, ela teu pensa... público. É porque ela pensa isso de você, só que ela não fala muitas vezes. Fala, pô, que careca brilhante. Aí eu falava careca brilhante, o cara... E aí, quando ele desarmava com isso, eu conseguia entrar Veja que mais dica próximo, interessante, né? já que temos muitos professores que assistem a gente, né? Que eu também acho isso bacana, porque você fica muito igual. Se alguém, por exemplo, está sem graça e falar que o meu zíper está aberto, né, eu aproveito daquilo e faço uma brincadeira ainda, claro que dentro de um contexto, mas senão você ficar sem graça, né? Eu digo assim, ó, porque a pessoa, às vezes, aconteceu esses dias dando uma palestra, a pessoa chegou no meu ouvido, parou todo mundo, que gerou uma curiosidade. Dentro dessa curiosidade, eu falei bem assim, ó, ela acabou de falar que o meu zíper está aberto, vocês estavam gostando pelo jeito, porque ninguém falou só. Eu comecei a brincar com algumas coisas assim, para poder quebrar, né? Quebrar essa rigidez, né? É isso que um professor, de repente, precisa entender, que aquela rigidez que foi de uma época
do século passado Já não não precisa combina mais. mais. Não né? precisa mais. E quanto mais à vontade a gente se sente dentro da sala de aula, mais aquilo se torna parte do nosso espaço também. Igual eu falei agora, que eu tenho o meu escritório lá, que é extensão da minha casa. E querendo ou não, a sala de aula acaba virando um pouco disso. Ela precisa virar um pouco disso. Não necessariamente com a intimidade da sua casa, mas você ser você mesmo, como se estivesse na sala de estar da sua casa. Então tem que ser assim. E quanto mais isso você faz, mais as pessoas que estão te acompanhando, as pessoas que estão ali na tua sala de aula vão criando essa empatia, vai criando essa conexão. Muita gente fala hoje sobre como é que eu vou engajar o meu estudante dentro da sala de aula, como é que eu crio isso? Criando essa conexão. E que ela é simples, é só você ser você mesmo. Né? Então, assim, se você chegar um dia triste na sala de aula, você não precisa fingir estar alegre, mas você também não precisa chorar na sala de aula. Então, assim, acho que você pode demonstrar que, olha, hoje eu não estou muito legal. Os alunos vão entender, vão acolher. Né? Então, tudo isso é importante. O ser transparente na hora de estar trabalhando é muito importante. Para mim, funcionou muito. E aí você fala assim, quanto tempo você conquistava essas pessoas? Olha, tem gente que não conquistava nunca, porque a pessoa não estava disponível para isso. Porque não depende só da gente, depende do estudante também. Quem está sentado na tua frente... Você tinha um percentual ali, digamos, 10 alunos que não iam com a disciplina. Você tem um percentual... pelo menos 8, com 8, certeza. então 80% é mais ou menos o que eu ia responder. Pelo menos 8, com certeza. É impossível, mas a maioria se consegue. Exato, porque daí o cara que está ali disponível, você consegue se aproximar com essas táticas assim de sala de aula. E o outro que não está disponível, ele vai para a aula, ele já não faz cara feia para você, mas ele pode não gostar da matéria ainda, e tá tudo bem. Se ele ficar comigo até o final do ano estudando, eu fiz minha função de professor. Eu ensinei ele, dei a minha aula, mesmo ele não tendo um mínimo de esboço de abertura com um sorriso, coisa assim, para gostar da disciplina ou até de mim, enfim. Não tem problema, mas ele aprendeu. E a minha função como professor é ensinar. Se ele aprendeu, tá tudo certo. E talvez ele tenha tido mais dificuldade do que os outros que se deixaram aprender, né? Porque faz muito parte também esse processo do aluno também dar espaço para você chegar com o conteúdo, para você chegar até ele. É que existe um grupo de alunos, eu costumo dizer 15% em média ali, gostam de você de graça. Sim, ou gostam da tua disciplina, ou gostaram de você. Gostaram do teu olho, gostaram da careca, gostaram do teu jeito, ou te conhecem. Teve uma empatia de cara ali. 15% acho que não vão gostar de você, que vão ficar com aquele ranço. E 70% vai esperar para ver o que vai acontecer. Então, se você conquistar os 15%, ou pelo menos 80% dos 15% que não gostam, os 70% vão embora com uma tranquilidade, porque... Sim, os outros vão na vibe. A grande maioria vai na vibe. Isso funciona não só para professor, como para gestão, liderança. Mesmo se chega numa organização, no primeiro momento tem gente que gosta, gente que não gosta, e tem gente que está esperando para ver se vai gostar ou não vai gostar. Ela vai te analisar. Mas se você tiver conquistado aquele grupo que não gosta, já venceu. Eu tive umas experiências muito interessantes. Eu fui dar aula uma vez num cursinho que tinha uma turma muito variada, porque o cursinho é isso, é muita gente para vários cursos diferentes, e tinha um pessoal do grupo que era um pessoalzinho ali de uns 10 alunos que iam fazer curso militar. Então queriam alguns fazer o FPR mesmo, já para ser cadete lá, e outros iam fazer alguma prova militar, ou seja, era um tipo de estudante bem específico. Tanto que hoje existem muitos cursos voltados para a carreira militar. E eu dava minha aula do jeito de sempre. Então esses do curso militar estavam acostumados com um tipo de aula. E quando eu cheguei, alguns ali ficaram, né, meio... Esse cara que fica se abrindo muito na frente, né? Militar é uma coisa mais aqui, que eles gostavam dessa pegada militar. E mesmo assim eu fui dando a minha aula muito direcionada para eles também. E eu fui vendo o processo deles, assim. Uns, assim, na segunda semana já estavam sorrindo e aprendendo. E teve uma aluna que demorou um pouco mais. E aí ela ficou um pouco mais séria durante o primeiro processo, o primeiro mês de aula, segundo mês de aula. E eu lembro que do grupo todo dela, só ela ficou séria, assim. Mas ela ia em todas as aulas. Até um dia que ela me parou no corredor e falou assim, professor, eu vou sair do cursinho. Eu falei, mas você passou em algum curso? Ela, não, eu vou trocar de cursinho, porque eu preciso de um cursinho um pouco mais, que seja um pouco mais à noite, ela fazer um cursinho à tarde, porque eu vou trabalhar durante o dia, enfim, ela precisava fazer uma troca do cursinho, e ela falou assim, olha, só eu quero saber qual outro cursinho de Curitiba que você dá aula, que eu quero ir pro cursinho onde você esteja. Eu falei, eu achando que ela não estava gostando, pelo contrário, era o jeito dela ser concentrada na aula, e aí ela acabou trocando por um outro cursinho mesmo que eu dava aula, e ela ficou... E foi tua aluna? Foi minha aluna, continuou sendo minha aluna, depois, hoje ela é militar, é bombeiro militar, tudo certo, então, assim, são coisas que marca a carreira, quando você fala, poxa... Ele escolheu isso. Escolheu, é muito legal de ver esse processo todo. Eu tive, deixa eu contar rapidamente, eu era professor de teoria da administração, porque eu sou formado em administração também,
E aí reprovaram alguns alunos comigo no final na faculdade, isso aí. E daí, no outro período, os alunos vão fazer novamente a disciplina e estavam na mesma sala comigo. E eu fui perguntar, mas são várias turmas, por que vocês escolheram voltar, já que vocês reprovaram comigo? Não, professor, nós gostamos e queremos. E eu até aconselhei que eles fossem para ter uma outra visão de outro professor. Mas aquilo me deixou tão sensibilizado de que você reprova um aluno, né? Depois a gente vai entrar nessa questão da reprovação, não? Reprova um aluno, e mesmo assim o aluno, ainda assim magoado, te escolhe para ser professor de novo. É um presente, né? É muito legal. Mas nós leemos o seguinte, há muita crítica de professores de cursinhos que ficam nessa metodologia de, às vezes, trazer uma brincadeira e de não aprofundar. Eu queria que nós entrássemos nessa questão, porque você trabalhou não só em cursinho, em colégios renomadíssimos aí, para diferenciar isso. Porque vamos pegar, por exemplo, matemática, professores ensinando musiquinha, decoreba, para fazer o vestibular, para fazer, às vezes, o Enem. E aí é uma crítica de professores mais catedráticos, dizendo que não há aprendizagem, que é apenas uma memorização barata. E eu queria que você trouxesse esta questão, quer dizer, como que é possível você levar esta empolgação, esta animação, essa contextualização e, ao mesmo tempo, aprofundar um conteúdo e o aluno aprender, de fato, língua portuguesa? Bom, primeiro que assim, tudo depende de como você utiliza a parte musical, né? Se você ficar a música pela música, não faz sentido, né? Ou a paródia pela paródia. pelo filme. Não faz sentido. Nada faz sentido se você não contextualiza isso, você não usa de forma produtiva. Então, primeiro que é possível, sim, você fazer com que as pessoas aprofundem o conteúdo a partir de qualquer tipo de dinâmica. Primeiro, eu, o tempo todo, trabalhei em colégio por muito tempo, muitos anos em colégio, trabalhei também em cursinho. E eu dava a mesma aula nos dois lugares. E os alunos do colégio, do cursinho, tanto os alunos de medicina ou alunos de pré-vestibular terceirão de colégio. O primeiro ano do ensino médio, tinha a mesma metodologia. Mesma metodologia. Não era uma para o terceiro, uma para o primeiro. Não, era a mesma aula e o mesmo nível de profundidade das aulas. Óbvio que quando eu tenho uma turma de terceiro ano, eu vou pegar as provas para resolver. Mas com a aula que eu dava, eles resolviam as provas. Então, podia ser prova da Unicamp, FUVEST, qual fosse. Né? Então, no cursinho era a mesma coisa. Por quê? Porque o jeito de trabalhar não quer dizer que porque eu estou usando uma paródia, a minha aula é a paródia. Não. É só uma gotinha a mais dentro do processo todo de explicação que eu tive antes, dentro do aprofundamento que eu tive antes com eles. Então, eu vou quebrando as barreiras com eles, e nesse quebrar barreiras com os estudantes, eu vou trazendo ele para a profundidade do conteúdo. E aí é da dinâmica do professor fazer isso. Então, o tempo todo que eu estava ensinando, eu começava de um nível básico, porque é óbvio que tem que ser nível básico, e depois você vai trazendo isso para a profundidade dentro dos exercícios da apostila, dentro dos exercícios dos livros, dentro dos exercícios de vestibular, e o estudante vai vindo com você. Então, o que acontece? Para que o estudante consiga aprender de forma profunda, ele vai ter que seguir um caminho, ele não sabe qual é esse caminho. E eu, professor, sou responsável em dar esse caminho para ele. Então, todos os meus estudantes, eu pegava eles pelas mãos, no primeiro dia lá de aula, uma aula mais básica, depois ia um pouco mais profunda, um pouco mais, e quando eles viram, estavam resolvendo exercícios super difíceis, dando risada, como estava dando risada nos exercícios básicos. Não ficava mais densa a aula continuava gostosa? A aula era a mesma coisa, Tinha um exercício outro que era um pouquinho mais cabeludo, vamos dizer assim, aí eu falava, gente, esse aqui é um pouco mais difícil. A gente vai precisar de várias informações para resolver esse exercício. Mas mesmo assim, o exercício difícil, o aluno estava preparado para isso, porque ele falou, não, beleza, se o Noslen falou que dá para resolver, a gente vai resolver. Então, era muito dessa construção também. E eu mostrava, olha, aqui, esse exercício cobra 4 conteúdos ao mesmo tempo. E aí, lembra desse conteúdo X aqui? Eu falei com vocês, ó, primeiro passo é esse aqui, agora vai para o conteúdo Y e assim por diante. Então você vai mostrando o caminho, o pensamento que ele tem que fazer dentro do exercício e ele resolvia. Por mais que, não é que quando eu falo que a minha aula era leve, não é que estava todo mundo um stand-up comedy, o tempo todo rindo na minha aula, não era isso. É que as pessoas assistiam a aula de uma forma tranquila. E tanto é verdade que hoje eu tenho alguns depoimentos que eu tenho na internet que são coisas que para mim ainda me chocam. Assim. Tem um estudante que falou assim, eu estudo as suas aulas como se eu estivesse assistindo uma série da Netflix. Para você assistir uma série da Netflix, você tem que estar se divertindo. Então ele vai pegando a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira temporada e vai assistindo. E ele faz a mesma coisa com as aulas do meu canal. Ele vai como se fosse temporadas da Netflix, né, que ele vai assistindo em sequência. Então quer dizer...
poxa, era mais ou menos a mesma coisa que acontecia na sala de aula presencial. O estudante iria para aula, beleza, hoje é um episódio mais alegre, mas hoje é um episódio um pouquinho mais triste. E mesmo assim eu tô ali curtindo aquele momento. Então não tem a ver com estar sorrindo ou de se divertindo o tempo todo. É um oba-oba, não é isso, né? Quando eu falo de trazer um português mais leve, uma língua portuguesa mais leve, é trazer uma língua portuguesa acessível para todo mundo. Com uma linguagem acessível, que as pessoas tenham compreensão disso e a partir dessa compreensão você consiga aprofundar os conteúdos com eles. Então não há necessidade de pensar assim, ele fica rindo na sala, contando piada. Não, pelo contrário, eu dou aula, eu ensino conteúdo, mas de um jeito em que as pessoas conseguem entender aquilo de uma forma mais branda, sem ter um peso. Porque eu falo para eles, né, especialmente ano de vestibular, gente, já existe um peso natural da sociedade e da sua família que está botando nas tuas costas que você tem um vestibular no final do ano para fazer. Então esse peso já existe. Esse você vai ter que carregar, não tem jeito. Se eu puder aliviar alguma coisa para você, então eu vou aliviar no modo de te ensinar a língua portuguesa. Né? E a gente vinha sempre nessa pegada e sempre funcionou e tem funcionado até hoje. E é interessante, Roslen, que ao mesmo tempo que você fala isso, há professores, às vezes, que se perdem um pouco nisso. Talvez o fato de querer agradar e ser um professor mais querido, ele acaba ficando apenas na superfície. Eu conheço professores que... eu tive professor, por exemplo, que foi um amor, o ano inteiro cantava musiquinha e com paródias, e que eu não aprendi. Porque ele ficava apenas nisso, ele não conseguia ir além. E o aluno percebe isso ao longo do tempo, que aquilo está sendo uma enrolação. Né? Então, acho que você está ajudando aí a entender que esses que criticam, a crítica ela pode ser forte e verdadeira para aquele professor que não consegue utilizar a técnica como uma técnica para... Isso, para ensinar. Para ensinar, É isso. para engajar o aluno, Exatamente. para mobilizar a turma. Mobilizar a turma, exatamente. Mas você não diminui o rigor do conteúdo, porque o conteúdo é aquele. Sim. Agora, a forma como que eu posso apresentar... E numa prova, por exemplo, como que você corrigia uma avaliação? Como que você se relacionava com o aluno que não aprendia? Então, era interessante, porque assim, o aluno que não aprendia, era o aluno que falava assim, professor, por que é que eu errei? Ele me procurava para saber o que é que ele não tinha entendido, e aí eu conseguia mediar com ele isso. Olha, aqui eu pedi tal coisa, você entendeu outra coisa. Aqui eu estava falando tal coisa, você entendeu outra coisa. Muitas vezes ele tinha um problema de entender o comando da questão. Não porque o comando estava truncado, mas porque ele não compreendeu qual era o comando da questão. Isso tinha algumas situações. Outra situação, o aluno que ia mal porque não se dedicou, ele sabia que ele tinha se dedicado. E aí a nota vinha baixa, ele não ficava chateado comigo, ele ficava chateado com ele. Porque ele sabia que ele não tinha se dedicado o suficiente para atingir a nota. E muitas vezes ele olhava em volta, os colegas todos tinham ido bem e ele não tinha ido. Então, isso foi muito comum durante todo o meu processo de sala de aula, de encontrar alunos que falam, pô, professor, não, foi mal. Ele me pediu desculpa, foi mal, mandei mal aqui, eu não estudei, não me dediquei mesmo, fiquei focado só no jogo de futebol. Então, tinha alunos que eles reconheciam já. E aquele que tinha dificuldade de reconhecer, normalmente ele vinha me questionar, professor, mas por quê? E aí eu conseguia, a partir da própria prova dele, sentar com ele e mostrar, olha, por causa disso. E seu feedback, você acha que a questão do feedback, de saber dar o feedback para o aluno, como que você dava esse feedback? Orientando a partir de uma prova, você orientava onde ele errava? Você apenas entregava a avaliação? Não tem como só entregar a avaliação. Eu entregava e recorrigia a prova em sala com eles. Com todos os alunos? Com todos os alunos, para eles entenderem. Então eu corrigia a prova no quadro. Falava, gente, aí, prova do que está na mão de todo mundo, vamos lá. Primeira questão dizia tal coisa. E aí eu respondia com eles ali, aí os caras viam, mas mesmo que o cara não escreveu as mesmas palavras que eu, mas ele respondeu aquilo que era do conteúdo. Então, tá certo. Professor, eu respondi quase isso, ganhei metade. Então, respondeu quase, é metade. Não respondi nem perto disso, eu zerei a questão. É isso. Eles entendendo esse processo. Então, a resolução da prova no quadro, para mim, foi uma coisa sensacional. O tempo todo que eu resolvia, eles conseguiam, Mas você teve professores que não resolviam também no quadro. Não, que entregavam a prova e já estava num outro conteúdo e aquilo já era passado, né? Isso na minha época de estudante. Era muito comum, né? Eu nem podia questionar a nota do professor. Se o professor entregasse para mim, eu tinha que pegar e engolir seco. Eles estando... Isso quando entregavam, porque nós somos de uma época também que os professores só davam, a gente pegava a nota no boletim. Isso, tua nota foi tal. Eu tenho uma historinha rapidinha que eu tirei uma nota vermelha com o professor, nunca tinha dado nota vermelha. No ensino médio, na primeira série do ensino médio, eu fazia um curso de preparação, educação geral e um curso técnico, em 2 cidades. E eu não me conformei com aquela 4,5 no boletim de uma disciplina. Eu não vou citar o nome da disciplina, embora meu professor já foi para outro plano, né? Mas eu cometi um ato que depois
E eu não me conformei com aquela nota. Uhum. E fui reclamar pro professor, o professor ficou pé da vida, Aham. não sei o que lá, papá, quem vai duvidar de mim? Só que o professor trabalhava num escritório de engenharia embaixo de um porão de uma casa de uma amiga minha que tinha a chave do escritório. E eu falei para ela, ela me propôs que a gente fosse na mesa dele procurar a prova, que ele deixava tudo lá. E fomos num sábado à tarde, mexi em todas as provas do professor, e eu encontro a minha prova sem corrigir. Ou seja, o 4,5 era uma invenção. Aham. Ele não tinha corrigido nenhuma prova. Porque ele tinha o hábito, no primeiro bimestre, de dar todas as notas abaixo da média, Pra galera pela estudar cara do mais. aluno, para que a gente não fechar, para o aluno não ter a possibilidade de completar os pontos no terceiro bimestre, Sim, ficar pra não incomodando. estar passado Não no tá terceiro passado do bimestre. terceiro bimestre. Aham. Então, ele simplesmente não corrigiu. Eu acho que ele nunca corrigiu, porque depois do outro bimestre tirei 8, 7. Eu nunca vi uma prova dele, as notas eram tão loucas quanto as aulas dele. Não tinha sentido. E eu lembro que eu fui falar para minha mãe, e minha mãe ficou louca da vida, porque eu cometi um ato muito, para ela, muito mais ilícito do que o professor tinha feito, e como tinha aquela história do professor perseguir, não é legal mexer, fique quieto que no final ele aprova, então, porque daí não incomoda que ele aprova. Aham. Então, só para saber como que existiam absurdos, não sei se existe ainda, Sim. alguns colegas me dizem que ainda existem alguns absurdos assim. A gente não consegue ver absurdos em século XXI, mas e quando você reprovava um aluno? Você reprovou alunos? Claro, obviamente, alguns alunos, né, e eu sempre falo, não fui eu que reprovei, né? Foram eles que se reprovaram, né? Ou seja, Mas os pais aceitavam numa boa? então, num dos colégios que eu trabalhava, tinha uma situação bem interessante, que nós conversávamos com os pais todo final de trimestre, lá era por trimestre. Na hora de entregar as notas para os pais, os professores podiam conversar com os pais, falando, olha, seu filho precisa se dedicar mais em português por causa disso, disso, disso. E existia esse processo na escola já, na entrega de boletim. Então, esse aluno foi avisado o ano todo, né? Não só por nós, professores, na entrega de boletim, como pela coordenação, chamando ele o ano todo, que não ia dar certo do jeito que ele estava levando o ano e tal. E eu lembro que eu tinha uma relação muito boa com o aluno, e eu chamei ele um dia num canto e falei assim, cara, poxa, você tem tudo para dar certo na sua vida, você é um cara inteligente, tá? Mas você prefere, né, não estudar, você prefere ficar encostado nas cordas e tal. Enfim, eu dei uma chamada nele, assim, porque ele era um cara muito bacana, um moleque muito legal, mas ele não se dedicava em nada para os estudos, nada, mas nada. E aí eu chamei a atenção dele muito sério, assim, e falei, olha, você vai acabar reprovando esse ano, eu vou dizer mais para você vai reprovar esse ano, porque você não tá fazendo a sua parte. E aí eu sinto por você reprovar esse ano, porque você não precisaria reprovar se você se dedicasse. Mas eu acho que a reprovação para você vai ser boa. Ele ficou com o olho desse tamanho, me olhando assim, você tá dizendo que eu vou reprovar, professor? Isso era, sei lá, agosto, assim. Eu falei assim, tô dizendo, pelo jeito que você tá levando o ano, eu tô dizendo. E aí ele saiu com aquilo meio... Porque imagina, era um professor que sempre tava brincando todo mundo, sempre tranquilo. E daí que eu quero chegar. Chamar no canto, esse dar uma puxada de professor orelha, tão assim. amigo, quando ele entra numa situação de que reprovar um aluno é uma coisa muito dura. Eu também reprovei, porque você muda a vida do aluno pro resto da vida. Os colegas dele, os amigos. Sim. Porque toda a turma vai, ele toda fica, a turma vai, ele fica. Eu acho que deve ser muito ruim para o aluno, a cobrança da família. Ou seja, ele sempre vai ficar naquela fase não correspondente à idade séria. Isso. Né? A idade do vestibular. E essa história tem um desfecho muito interessante. Porque realmente, naquele ano ele reprovou. No ano seguinte ele continuou no colégio, fez rematrícula e continuou no colégio. Então aconteceu o aluno também, entendeu? Exatamente, aconteceu a mesma coisa. A turma dele foi para frente, ele ficou, foi meu aluno de novo. Aí nesse ano que ele reprovou, que ele fez, ele se dedicou e passou. Mas depois reprovou no outro ano de novo. Então ele reprovou 2 vezes. Enfim, terminou o ensino médio e tal, vida que segue. Passou ano. Agora, sei lá, uns 2 anos, há 2 anos por aí, um rapaz assim, de barba veio. Professor, tudo bem? Quanto tempo? Fiquei olhando assim. A gente sempre fica perguntando. Fiquei olhando aquele rapaz de barba assim, falei, tudo bem? Professor, você não vai lembrar de mim? Aí eu lembrei. A hora que eu bati o olho no olho dele assim, eu lembrei, seu nome não vou falar o nome dele aqui, né? Fulano, tal. Falei nome e sobrenome dele. Eu mesmo, professor, você lembra de mim? Lembra que eu reprovei, assim, assado? Lembra que você me pegou um dia num canto, me deu uma bronca, assim? Lembrava a história. Ele contou tudo de novo pra mim. Eu falei assim, lembro que eu te dei uma bronca? Não lembro as palavras exatamente, mas você tá me dizendo que foram essas, provavelmente foram. Eu falei assim, eu só queria te agradecer por aquilo. Porque graças àquela tua bronca, depois da minha segunda reprovação, eu lembrei de novo daquela sua bronca e depois eu entrei no eixo.
E aí hoje ele é um empresário super bem sucedido, com as empresas dele, um moleque que se ajeitou na vida, assim. Ele falou, a tua bronca lá atrás me serviu muito, especialmente para depois eu olhar para trás e falar, poxa, perdi tempo na vida, já podia estar lá fazendo uma faculdade, podia ter entrado... Então a reprovação naquele momento foi bom para ele. Foi ótimo para ele. Ele me agradeceu. E eu tive uma outra situação de uma reprovação em que o menino também não fez a parte dele, enfim, e cheguei a conversar várias vezes com ele durante o ano, ele reprovou, só que a família não aceitou. E aí foi engraçado porque a mãe veio com pedras, né, pra cima da gente, lá com o professor, e ele, no ano seguinte, ele voltou pro colégio, e ele me encontrou no corredor, não foi meu aluno no ano seguinte, e falou assim, professor, obrigado pela bronca do ano passado, esse ano eu vou pra frente. E aí ele realmente foi, ele não reprovou 2 vezes, só reprovou aquele ano e seguiu. Então teve essa situação também, que a família ficou contra os professores, e que o aluno entendeu que não, os professores estão certos. Porque, querendo ou não, quem tá no dia a dia com o estudante, todos os dias ali naquele período da manhã é o professor. É o professor. Então, o aluno entendeu que ele tinha feito errado. Então, assim, é interessante de ver, né, essas visões assim e de ver o quanto a reprovação para esses 2 alunos fez muito bem. E eu já vi também, obviamente, alunos serem reprovados, né, de uma forma que talvez não fosse a melhor para aquele aluno. Porque muitas vezes uma reprovação acontece devido a outras coisas, não por uma falta de dedicação do aluno, às vezes porque ele está com problemas familiares, em coisas por trás que muita gente não fica sabendo. E essas outras reprovações que eu vi acontecerem no colégio foi porque tinha um problema familiar, o aluno estava dando conta da família e do colégio ao mesmo tempo e acabou sendo reprovado. E essa reprovação não ajudou em nada, porque ele teve 2 problemas, né? A reprovação e a família. Então, acho que tem essa sensibilidade que falta um pouquinho às vezes também. Que o professor tem que entender um pouco mais da vida do aluno, né? Exato. Porque você conhecia mais seus alunos de perto, você falou que tinha uma relação assim mais amigável, mas os alunos confiavam em você algumas coisas pessoais? Muitas vezes. Porque eu como professor de matemática, os alunos me contaram até as namoradas deles. Sim. Existe isso, né, Noslen, do aluno ver, mesmo você sendo mais velho, mesmo você sendo coroa ali, você conseguia criar uma relação de amizade. Alguns olhavam para mim como um pai, né, um segundo pai, outros como um tio, outros como um irmão mais velho, ou como amigo. Ou como um amigo mais velho mesmo. Mas sem perder a figura do professor. Sem perder o respeito da figura do professor. Porque às vezes o professor tem esse medo, né, de que se tornar muito próximo do aluno, vai perder o respeito e tal. Não, pelo contrário, a gente ganha mais respeito ainda. Eu também, eu tenho que corroborar com você, porque eu sempre trabalhei com ensino médio, fundamental e médio, mas meus últimos anos na educação básica foi ensino médio, eu me relacionava muito bem com o 3º ano, com o 2º, com o 1º. 3º mais ainda, né? Sempre porque eram alunos mais maduros. É uma delícia o 3º ano. E sempre com uma certa relação de conhecer um pouco além daquele aluno que está sentado na sua frente. O Pedro tem uma história, o João tem uma história, o Noslen tem uma história. E eles contam essas histórias pra gente, né? Você tem que ter um tempo. Eu não sei como que a gente arruma tempo, né? Mas a gente arruma. A gente arruma, é verdade. Pra ouvir, no meio de uma conversa, explicando. Numa troca de sala, de aula, de um corredor pro outro. Eu sou de um período que nós não tínhamos nem rede social para conhecer. Sim. Ou seja, era só a relação analógica ali, né? Era o dia a dia mesmo. Na hora do intervalo, no final da aula. Tinha aluno que às vezes batia na porta da sala dos professores no recreio. Professor, posso falar com você rapidinho aqui? Eu saía com o meu cafezinho na mão lá fora, escutava. Aqueles míseros 15 minutinhos, que eu acho muito pouco. Tinha que ser meia hora ali. Eu acho que nós estamos em um modelo muito tecnicista, muito taylorista ainda daquela... Mal e mal dá pra fazer xixi. Né? Porque às vezes eu penso... O tempo de você andar da sala até a sala dos professores... Até a sala dos professores, pegar o teu café. Você tá louco pra dar uma... Eu sempre gostei de dar aula, mas sempre adorava. Não queria às vezes voltar depois do sinal, né? Porque é muito pouco tempo. Sim, vamos precisa dar uma respirada mais longa, né? Porque é uma atividade, às vezes, diferente de uma outra função. Minha irmã, por exemplo, era bancária. Então, no banco, você tem várias quebrinhas, conversa com um colega. O professor não tem. O professor, ele entra numa sala de aula, ele está full time naqueles 50 minutos dentro de uma sala, termina uma aula, vai para outra, termina uma aula, vai para outra. E é estafante, é estressante, é cansativo. Porque é um trabalho mental, e o trabalho mental cansa muito a gente. E físico. Cansa mais do que o físico até. E aí, junta os dois ainda. Eu digo que é o mental, o físico e o emocional. Porque você lida com pessoas, pessoas que estão bem, pessoas que não estão bem, você está bem. Mas o físico você não para. Um professor bom senta praticamente o tempo inteiro ali, né? E mais ainda o mental e o intelectual. Então, na hora do intervalo, você tem 15 míseros minutos, e eu trabalhava com 60 aulas por semana, então era manhã, tarde e noite, estado e eu já cheguei a dar 68 aulas por semana.
e eu dava 60 e um sábado aula particular, para poder completar a renda, porque a renda do professor não é fácil, né, gente? A gente aí estamos falando com o professor, e pode ser escola particular, escola pública, é uma questão nacional e às vezes mundial, porque Complicado. é complicado. Mas vamos mudar um pouquinho o nosso papo agora, vamos falar Bora. para quem não é professor, para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, lembrando que nós estamos aí em todas as plataformas de áudio, então muitos estão nos ouvindo apenas, né? Eu adoro, eu sou hoje viciado em podcast porque eu estou dirigindo, eu viajo muito de avião, então eu levo, eu já baixo os meus episódios e aquilo é uma companhia para minha viagem. Vamos falar para aquele que tem dificuldade com a língua portuguesa hoje, Noslen. O profissional ali que não aprendeu direito, que não pegou o Noslen com o professor, que não aprendeu e que escreve errado, que tem vergonha às vezes de escrever, tem muita gente que tem vergonha de escrever. Como que você iniciaria essa pessoa? O que você diria para, assim, bem professor, por onde ele começa? Se ele não tem chance na vida, porque eu não aprendi, então não vou aprender mais. Como que é o caminho? Qual é o caminho das pedras para esse cidadão? Primeiro que nunca é tarde para aprender. Acho que a primeira coisa, a gente já sabe disso, não existe idade para aprender. Olhar para a câmera, exatamente. Para quem está ouvindo diretamente, assistindo aí o Noslen. Não existe idade para aprender. Então você pode aprender sempre, o tempo todo, não existe essa questão. Eu tenho vergonha. Também não tem que ter vergonha, não. Ninguém sabe tudo. Nem eu, que sou professor de língua portuguesa, sei tudo de língua portuguesa. Tem que estar o tempo todo consultando. E hoje, cada vez mais, nós temos muitas possibilidades de consulta. Né? Porque na minha época, na época do Renato, não tinha muito livro para consultar. Hoje você tem na palma da sua mão aí, no seu celular, você tem modo de consultar e consultar coisas boas para poder tirar suas dúvidas. Então não tem que ter vergonha de nada, tem que consultar mesmo, tem que ir atrás. E, obviamente, que talvez para começar, eu acho que comece pela ortografia, porque o maior medo das pessoas é isso. Como que escreve as palavras, né? Então, a berinjela é com G ou com J? Pô, vou te dizer que pode ser tanto faz, com G ou com J. Como assim? Tem palavra que pode ser escrita de duas formas? Tem. Né? Então, são curiosidades da língua que a gente tem aí. Né? Então, e como é que eu escrevo a palavra ascensão? É com SC? Vamos consultar, vamos atrás. Então, quanto mais você consulta, mais você vai gravando também, até a forma que escreve, de forma até gráfica mesmo, né? Porque existem regras de escrita, cara, claro que existe. Mas, quando você vai lendo, você vai vendo ali a palavra escrita, você vai gravando até a imagem da palavra, isso vai te ajudar a aprender. E aí, obviamente, já entra numa outra parte, leitura. Quanto mais você lê, mais você vai ter contato também com várias palavras. Mesmo leitura da internet, claro que tem muita coisa errada na internet, mas a gente fala leitura. Leitura, livro, leitura de textos da internet, que daí isso pode continuar teu raciocínio, depois no final entra para a leitura para explicar um pouquinho que leitura é essa. Tá. Então, leitura, né? Quanto mais você lê, mais você vai tendo contato também com um vocabulário mais amplo, que você pode ter aí várias palavras que significam a mesma coisa, e também vai gravando a escrita das palavras. E aí, em relação a que tipo de texto eu vou ler, leia o texto que você gosta. Primeira coisa, leia o texto que você gosta. Mas eu gosto de ler manchetes, eu gosto de ler reportagens. Leia. Eu gosto de ler gibi. Leia. Eu gosto de ler, não tem problema. Leia, tenha contato com a leitura. Quanto mais você lê, melhor, sabe? Não tem essa de ter, mas eu tenho que ler Machado de Assis? Não, agora não. Talvez um dia você descubra que Machado é muito legal, mas não precisa ser agora. Pode ser que agora você goste só do gibi e tá tudo bem. Não tem problema nenhum, mas leia. Leia, quanto mais você lê, melhor. Você vai ampliando, você vai abrindo sua mente, vai ampliando seus horizontes. A leitura ela te leva para lugares que você jamais estaria se não tivesse através da leitura. Então tem que ler. O grande lance é ler. E aí, na internet tem muita coisa que está errada. Tem, realmente. Então você vai nos veículos que são confiáveis. Existem vários veículos na internet que são confiáveis. Sites confiáveis para você poder ler. E, obviamente, buscar aí sempre, se você precisa de mais ajuda para isso, busca uma curadoria. Como é buscar uma curadoria? Vai atrás de um professor de literatura, um professor de gramática, que esteja na internet ou não, que seja próximo a você. E conteúdos muito gratuitos também, né? Exatamente. O teu canal, por exemplo, embora você depois vai explicar para nós que você ministra cursos também dentro do teu canal, mas existe uma série de conteúdos gratuitos para eles. Exato. Existe um Fala um pouquinho do teu canal até. Um monte de conteúdo gratuito que você encontra na internet. Então, por exemplo, o Renato já adiantou aqui, tem meu canal, o canal Professor Noslen. Você entra no YouTube, youtube.com/Professor Noslen, você vai encontrar todos os conteúdos que você precisa de gramática, literatura, interpretação de texto e redação. Você tem tudo lá. Tem um monte de conteúdo, vários vídeos longos, vídeos curtos. E quando eu digo vídeo longo, é vídeo de 15 minutos. Isso é um vídeo longo lá no meu canal.
É vídeo bem acessível para você assistir, que você pode ter só, se quiser só ouvir também, como o Renato faz. E lá a gente entrega conteúdos toda semana, 2 vezes na semana, toda segunda e toda quinta sai vídeo novo. Sem contar os videozinhos curtos, que agora a gente também tá na onda dos vídeos curtos, né? Também, TikTok. também temos os shorts. Tem o TikTok também, se você é do TikTok, tem meu TikTok lá, Professor Noslen. Tem meu Instagram, Professor Noslen, né? Hoje, se juntar todas as minhas redes, né? No YouTube eu tô com 4,7 milhões de inscritos. No Instagram, 1,1 milhão. E no TikTok, 800 mil. Então, juntando tudo, dá 7 milhões de pessoas aí que a gente estão seguindo nas redes. E conteúdo gratuito para você a todo tempo, com dicas curtas, dicas rápidas, que pode te ajudar muito lá também. E se você quiser algo mais aprofundado, como a gente estava conversando agora há pouco, aí tem o Clube do Noslen, que eu até trouxe essa camisetinha aqui, ó. Clube do Noslen.com.br. Aí é o meu site, é meu clube de estudos, em que eu entrego lá conteúdos mais aprofundados. E aí lá a gente tem muita coisa. Aulas diferentes do que está no YouTube, aulas mais aprofundadas, com material didático, com redação, com correção de redação. Você pode mandar. Eu vi que vocês corrigem a redação. Isso. Ou seja, no teu clube, a pessoa escreve uma redação e vocês devolvem corrigida e comentada. Comentada, com apontamentos. Então você pode fazer a redação escrita à mão, tirar a foto, enviar a foto. A gente corrige por cima da sua foto ali, envia esse conteúdo corrigido com apontamentos em cada uma das linhas ali, tudo que você acertou e errou, com uma nota. Você pode reescrever essa mesma redação se você quiser, é possível. Você pode digitar a redação se quiser também, mas a maioria das pessoas faz o quê? Pega uma folha lá, escreve e tira a foto e envia, que a gente corrige assim. Nós temos uma equipe de corretores que faz essa correção. Você recebe tudo isso também, tudo dentro do curso. Lá eu tenho curso tanto para Enem vestibulares, quanto para concurseiros e também para ensino fundamental. De 6º ou 9º ano também temos material lá dentro do curso. Então hoje a gente entrega para várias pessoas. E também agora estamos com um novo projeto que já está acontecendo, que é entrega desse material online para escolas. Então, escolas do Brasil que quiserem ter o nosso material como material de suporte pedagógico em língua portuguesa, hoje a gente também tem. Temos uma escola já parceira lá em Petrolina, temos mais uma escola acontecendo lá em Barbalha também. Mas é o material daí para os alunos da escola. Complementar atividades complementares ao material didático. O aluno que tem dificuldade em língua portuguesa, ele vai ter acesso aos meus conteúdos lá, ele a escola pode usar a redação também. Então o professor de sala de aula pode falar, não, a redação está na plataforma, você vai lá, vai receber a correção pela plataforma. A gente também consegue então aliviar esse peso da correção para o professor. Então, às vezes, o professor tem lá 10 turmas e ele tem 50 alunos, então são zilhões de redações para corrigir. Ele faz tudo isso via plataforma e ele não precisa mais corrigir, ele só vai fazer a mediação depois, quando os alunos recebem a correção, e ele vai fazendo os ajustes com os alunos em sala de aula. Então, a gente tem essa possibilidade agora também das escolas terem esse material como suporte pedagógico. Muito legal, porque você, com isso, colabora com o professor e, ao mesmo tempo, oferece para a escola um suporte, um material. Isso. Não é bem paradidático, né? Porque ele é didático, complementar. Tem PDF também que eles podem baixar lá, teórico também, tem tudo isso dentro da plataforma. Mas voltando então, um cidadão, olha assim, ele pode aprender a língua portuguesa em qualquer momento. Quantas palavras ele tem um número de palavras que ele tem que saber? Eu acho que esse tipo de receita não funciona. Funciona a pessoa começar de alguma forma. Então, se eu quero começar lendo um artigo de um blog, beleza, tá ótimo, vou ler. Tem que começar. Né? Então, 5 palavras no dia novas você tem que aprender? Não necessariamente, você precisa aprender. E aprender não ficar aquela coisa da métrica. Não, acho que quanto mais a gente coloca a receita, mais as pessoas se afastam. Tem gente que gosta disso. É uma coisa meio orgânica. Exatamente. Tem gente que gosta disso. Eu quero uma receitinha de bolo. Mas em língua portuguesa nem sempre tem receita de bolo. Até porque a língua portuguesa, quanto mais contatos você tem com ela, mais você vai acabar gostando ou pelo menos descobrindo coisas importantes da língua portuguesa. E aí você vai começando a cada vez mais querer um pouco mais, e aí você acaba entrando no mundo da língua portuguesa para valer. Então, se eu botasse, vamos fazer aqui... Existem estudos sobre isso? Existem estudos sobre isso. Tantas palavras por dia. Porque é um estudo muito baseado na língua que não é a materna, né? A língua de fora. Então, quando eu quero aprender inglês, tem que aprender tantas palavras novas por dia. Tem esse tipo de estudo, que às vezes as pessoas fazem como meta, né? Essa meta para a língua portuguesa. Mas nós, falantes nativos de língua portuguesa, nós temos que ter contato com a nossa língua. Nós temos que consumir a nossa língua de alguma forma. Então tem que começar a ler. Amanhã eu começo. Não, começa hoje, começa agora. Pega aí um livro próximo que tem para você, pega na mão e começa a ler. Sabe, não te custa nada. Eu vou ao banheiro, levo o livro para o banheiro. 5 minutinhos que você faz uma leitura de uma página, já é alguma coisa melhor do que nada.
Então, hoje, nós estamos num tempo, né, num momento da nossa vida que nós temos muito contato com o texto. Muito contato com o texto. Só que as pessoas continuam cada vez lendo menos. Então, é interessante você Mas pensar você não acha nisso. que a internet acabou prejudicando ou favorecendo? Por exemplo, antigamente, eu precisava corrigir alguma coisa, eu pegava um livro, um dicionário, eu já lia aquele dicionário, eu buscava, e Uhum. como eu não tinha tanto acesso tão fácil, eu acabava estudando para não ter que procurar um dicionário Sim, de novo, porque eu não tenho dicionário sempre. para aprender aquilo. Então eu tinha algo que me forçava a aprender mais. Então a ortografia é um exemplo. Sim. Eu morria de vergonha de escrever errado, porque sou filho de professor, então minha mãe me batia, puxava a orelha. Então eu lembro que quando eu tinha uma dúvida de como escrever uma palavra, eu estudava como escrever aquela palavra. Sim. Hoje, superficialmente, as pessoas correm para o Google, olham aquilo e não memorizam. Então, vamos escrever, por exemplo, a palavra reticência, que é com S, com C, ou ascensão, como você falou, se é com C cedilha, com SC. Olham aquele momento e não memorizam, porque tem sempre o Google, o doutor Google ajudando. Uhum. Nessa questão, essas novas tecnologias, ela ajuda ou não ajuda? Então, será que as pessoas realmente vão no Google pesquisar ou elas acham que é daquela forma e só escrevem? O que acontece muito hoje é isso. As pessoas têm outra tanta... coisa, o próprio Google faz a correção automática, ela nem sabe onde está sendo corrigido, porque elas não fazem a leitura de novo. Sim, tem muito disso também. Mas o que acontece? Hoje nós temos muito mais acesso a texto do que na nossa época. Acabou. Isso Sem é dúvida. fato. Isso é fato. E escrevemos mais do que na nossa época, porque você Exatamente. escreve muito. Então, assim, é fato que nós temos mais acesso ao texto, que nos dias de hoje é mais fácil aprender do que na nossa época. Uhum. Só que as pessoas estão ficando cada vez mais delegando, né, essa tarefa para a internet. Só que eu duvido muito que as pessoas... tô com dúvida aqui se acesso é com 2 S ou é com C. Eu duvido que alguém vai digitar na internet. Vai assim mesmo. As pessoas fazem isso. As pessoas têm menos... As pessoas têm preguiça de... Porque se tem uma internet que permite que eu corrija, que fique mais elaborado, aí eu vou chegar num Porque outro se as ponto. pessoas tivessem ido consultar o Google, a gente ia ter menos erro. Mas então, Noslen, a pessoa, ela não tem vergonha de errar, ela não é um desleixo porque muita gente escreve mal, escreve errado, então ficou uma coisa meio popularizado, não dou bola para isso, é só para quem precisa, porque tem alguns que dizem, eu não preciso de língua portuguesa. Esse um psicólogo falou para mim. Todo mundo Ele precisa. falou bem assim, não, porque eu fiz uma pequena comentário de você tem uma amizade assim, diz o seguinte, no teu post aqui, dá uma caprichadinha aqui, né, porque às vezes, eu não preciso de língua portuguesa, é para você que é professor. E não é isso. Não. Por que as pessoas são tão desleixadas? Se eu vejo um psicólogo escrevendo um post errado, eu não vou nele. Não me passa garantia de que ele é bom psicólogo. Porque a língua... não dominando a língua, quem me garante que ele domina a psicologia, né? Então, assim, e é uma questão estética. Acontece. Se eu me visto bem, eu penso o seguinte, se eu me visto bem, se eu cuido do meu cabelo, você não pode cuidar do teu, mas com certeza cuida da careca. Mas eu cuido da barba. Cuida da barba. Mas você põe um brinco aí para ficar charmoso, para combinar com a tua careca, cuida da barba. Se nós cuidamos, a língua não faz parte da nossa estética? Sim, com certeza. Ela é apresentação. É a apresentação. Faz parte da nossa apresentação, com toda certeza. Porque toda vez que eu erro, eu me martirizo, eu fico... Porque a gente erra, como você acabou de falar. Sim. Você às vezes erra. Eu lembro uma vez que eu escrevi, a gente escreve rapidinho uma palavra, depois que e já foi, né? Eu falei, meu Deus, eu fico bem louco com o erro. E quando eu faço muitas palestras e quando a gente vai ouvir alguma coisa e ver que... Porque é mais fácil você errar na linguagem... Sim. verbal, e assim, na fala ela é um pouco mais livre também, mais né? livre, não é bem, né? Você às vezes corta... É que tem alguns que ficam gritantes, né? Cortar o S, por exemplo, me incomoda muito, né? Não usar o plural, mas você acha que as pessoas estão, então, mais desleixadas com a língua? Eu acho que a questão é muito mais a velocidade da coisa. As pessoas querem ter velocidade de comunicação, porque a internet trouxe isso. Não é à toa que a gente está aí com zilhões de casos de burnout, porque as pessoas estão tudo aceleradas.
Então as pessoas têm essa velocidade de querer se comunicar, de escrever, e elas não vou parar para ver se tá certo ou não. Então tem um pouco desse desleixo. É um desleixo, porque se É. em 1 minuto há uma correção, Sim. é sinal que a pessoa não está tão preocupada em A pessoa apresentar ela tá mais ansiosa em querer se livrar aqui do texto e mandar o texto logo do que pesquisar se está certo ou errado. E aí isso acaba acontecendo e acaba trazendo todos esses erros aí. Mas hoje nós estamos num momento em que a gente tem muito mais chance de acertar a escrita do que errar. Mas as pessoas não estão priorizando a escrita. Agora, as pessoas não percebem que elas estão sendo avaliadas. Você acabou de falar do Sim. psicólogo. Ou seja, as pessoas escrevem errado, mas um líder está vendo, Aham. um colega está vendo, Sim. porque como eu me comunico mais de forma escrita, eu mando nos grupos e eu imediatamente, mesmo querendo ou não querendo, nos grupos que eu faço parte, eu estou olhando e estou Sim. observando. Sim. Essa pessoa não domina muito a língua, essa pessoa é mais desleixada. Isso é normal, não é? Sim. Ou seja, nós somos avaliados o tempo todo. E a língua portuguesa também. Querendo ou não, sim. Querendo ou não, sim. E é isso que você falou. Ela é a nossa vitrine também. Ela é um pouco da nossa vestimenta. Então, se você se apresenta mal, na forma de um post lá, escrito de forma equivocada, você está apresentando o seu trabalho E você de forma está dizendo negativa. que você não lê, que você não tem uma cultura, que você é meio relaxado, Que você não se preocupa com que aquilo. se preocupa com aquilo. E aí, como é que eu vou confiar em que você vai se preocupar comigo no seu consultório? Como é que eu vou confiar que você vai se preocupar comigo na hora que eu estiver no seu consultório, que seja O que odontológico? você está cozinhando para mim, seu Exatamente. chefe de E cozinha. o tempo todo, quando eu vou em restaurante, eu olho o cardápio. O tempo todo. É natural. Não para ficar corrigindo, porque é natural. Eu trabalho com língua. Então, quando eu bato o olho em alguma coisa escrita, eu identifico na hora. E assim. E identifica até a confiabilidade da empresa. Exato. É incrível, né? Como a Exatamente. língua passa isso. né? Passa isso. Por isso que eu falo que quem domina a língua portuguesa tem uma melhor ascensão social. Isso é fato. Acho que pode repetir isso, que é muito importante. Quer dizer, o pessoal talvez não considere ainda que a língua portuguesa ela gera ascensão social. Fala Sim, isso para nós. É isso. Vou falar diretamente para quem está assistindo a gente. Quem domina a língua portuguesa vai ter uma melhor ascensão social. Isso é fato, é fato. Aconteceu comigo. Explica agora para nós. Aconteceu comigo isso. O domínio da língua me fez chegar onde eu estou. Então, assim, pessoas que dominam a língua dominam melhor a comunicação. Dominando melhor a comunicação, você vai se comunicar melhor com as pessoas que estão à sua volta, independente do nível social dessa pessoa. Isso que te garante também que você pode se comunicar com pessoas de uma outra classe social e que pode abrir portas para você lá na frente. Então, quanto mais você domina a língua, mais você consegue ter mudança de classe social. Isso é fato. E é por isso que a gente ensina a língua portuguesa na escola, para que os alunos dominem a língua a ponto deles poderem chegar aonde quer que eles queiram. Em qualquer lugar, em qualquer cargo que eles queiram chegar com o domínio da língua. Agora, quando eu pego um livro teu, tá aqui, ó, tá? Deixa eu mostrar aqui na minha câmera, tá? A pessoa pega esse livro aqui e não se assusta, porque ela pensa, meu Deus, gramática viva. Eu vou olhar quantas páginas tem esse livro. 660 páginas. Noslen, diga para os professores como que... Aí você vai explicar como que a gente estuda. Por que tanto? Porque eu, como estudante, muitas vezes via a língua portuguesa, por que se casa é com S e não é com Z? Esperava uma reforma ortográfica que fizesse com que, na verdade, como eu falava, eu escrevia. Né? Eu dizia, por que complicam tanto? Por que tem toda a regra que se aprendia, vinha o professor e dizia que tinha exceção e aquela exceção me matava. Aí pega esse livro. Noslen, descomplique a língua portuguesa. Aproveitamos e propaganda do teu livro, que eu adorei aqui. Boa. Né? Maravilha. Ó, Gramática viva. Gramática E agora ele tá vindo com uma nova roupagem, tá? Tá sendo agora, esse mesmo livro aqui tá sendo com uma outra capa, chamando Português de A a Z. Essa é a pegada. Por que esse livro é tão grande? Porque ele tem toda a parte de gramática aqui dentro. Ou seja, é um livro de uma pesquisa para a vida toda. É livro de consulta, não é para você ler igual você lê um romance, que você começa da primeira página e vai até a última. Aí eu tô com dúvida em pontuação. Eu vou pegar o capítulo de pontuação aqui. Opa, achei aqui, pontuação. E aí eu vou ver o que tem de pontuação. Aqui, ó, conjunção. Beleza, achei aqui, conjunção. Então, eu não sei o que é conjunção. Vou pegar aqui, eu explico o que é conjunção, beleza, parte teórica, e depois tem exercício. Por isso que ele é tão grande, porque tem exercício também aqui. Pode resolver exercício. Esse livro é um livro que pode ser adotado por uma escola tranquilamente. E ainda tem mais esse livro aqui, ó. Ele é um livro didático. É um livro didático. O que acontece? Eu não entendi só com a explicação aqui escrita das conjunções. Tem o QR Code aqui, ó, que vai apontar o celular que cai no meu vídeo do YouTube.
Você pode assistir o vídeo do YouTube com a gramática na mão. Teu livrinho tá moderno, E né? aí você consegue assistir o vídeo com a minha explicação e acompanhar na parte teórica aqui. Ou seja, você tem mais essa possibilidade. Agora eu vou fazer exercício. Fiz exercício, vou lá conferir os gabaritos. Ah, mas eu tenho exercício comentado também. Então eu tenho exercício com comentário embaixo por que a resposta é aquela. Então, se alguém quiser, um por livro de exemplo, consulta. comprar um livro para estudar com o livro, ele vai ter um modelo híbrido. Ele vai ter o livro, o exercício e ainda tem os teus vídeos. Exatamente. Então, o exatamente. autodidata vai poder aprender tranquilamente. Tranquilamente. E ele é bem mastigadinho, o livro, bem simples, bem objetivo. Ele não é um livro que traz uma linguagem também rebuscada, porque como a minha própria bandeira vamos facilitar a língua. E até porque você assim está também. sempre em sala de aula, porque você não é um autor que ficou distante da sala de aula. Exato. Você é um professor que escreveu um livro. Exato. Então, aqui eu escrevi muito próximo da linguagem dos vídeos do YouTube também. Muito próximo dos meus vídeos do Clube do Noslen. E aí a gente consegue, então, fazer essas duas coisas. E aí, por isso que esse livro tem 600 páginas, porque isso aqui é para você, para a tua vida toda. Enquanto não tiver uma nova reforma ortográfica que mude alguma coisa, esse livro vai servir. Então, lá em 2060, se a gramática não tiver mudado, esse livro ainda serve. Então, por isso que ele é tão grande, porque ele tem tudo o que você precisa de gramática, de uma forma bem objetiva, concisa, uma linguagem simples. Né? Esse livro foi feito com a minha parceira, a Giancarla Bombonato, que é professora lá de Cascavel. A gente fez meio a meio aqui, a divisão do livro. E então tem explicação e comentário aqui dos exercícios também. Por isso que o grande lance de uma gramática não é você pensar assim, eu vou ler ela de cabo a rabo e vou aprender. Não, é livro de consulta. Como Igual se fosse dicionário. É um dicionário. Só que Uma enciclopédia. é uma enciclopédia, só que com a parte de gramática toda aqui. Esse eu ganhei de presente, É não vai isso. pagar de volta, né? E voltando a essa questão aí da língua ser complexa, né? De a gente falar assim, por que não... Para o leigo entender, porque... para o leigo entender por que a gente tem uma linguagem que às vezes não é o que nós falamos. Ou seja, a gente fala uma coisa, escreve outra. Eu lembro quando fui aprender inglês, então eu sofria também, porque daí muito mais complicado. Por que pronuncia uma coisa, por que escreve outra, e ainda escreve diferente do que você escreve aqui na língua portuguesa. Sim. Dá uma bem de professor aí, para quem não é da educação, para quem nunca viu, que tem talvez essa... Eu lembro da matemática, a pessoa que não entende assim, por que colocaram letras? Né? Para que inventaram letrinhas? X mais Y. Para que X mais Y? Para quem não é da língua portuguesa, por que nós não escrevemos exatamente como nós falamos? Então, se é casa com Z, ou casa com S, porque não é casa com Z, é caça. Por que tem que usar o C cedilha? Sim. Bom, primeira coisa, a gente precisa lembrar de uma coisa bem importante. A língua escrita e a língua falada são diferentes. A língua escrita ela vai seguir a norma padrão. Por que norma padrão, gente? Norma padrão porque eu preciso padronizar a maneira de escrever para que todos os falantes de língua portuguesa entendam aquilo. Na escrita. Né? Então, vou mandar uma carta para Portugal, ela tem que estar escrita em norma padrão para que os portugueses possam entender minimamente. A gente sabe que existe uma coisa ou outra que muda, mas eles vão entender. A mesma coisa de lá para cá e assim por diante. Dentro do próprio país, né? O Brasil é gigantesco, né? É um país continental, quase o tamanho de um continente. Então, dentro do Brasil, existe uma variação da língua falada, porque é natural que isso ocorra, como a fala é mais solta, ela é mais livre, existe uma naturalidade que existe essa mudança. Tanto que tem sotaques diferentes, tem palavras diferentes de região para região. Isso é comum acontecer. Então, a língua falada ela é mais livre e tem a ver muito mais com essa pluralidade que existe dentro do Brasil. E a língua escrita ela é padronizada, por isso que a gente ensina a norma padrão, que é o que vai ser cobrado lá numa prova de concurso, de vestibular, enfim. Eu preciso ter esse padrão de escrita para que todo mundo se entenda na leitura. Já na fala, ela fica mais solta e fica muito aí dedicada até a própria tipo de colonização. Então tem uma colonização no sul do país que é de um jeito, colonização no nordeste do país que é de outro. Tudo isso influenciou na fala e não na escrita, porque a escrita ela tem que ser padronizada. Então é importante as pessoas lembrarem disso. E por que casa com S e casa com Z? Aí tem a ver com a formação da palavra, tem a ver com a história dessa palavra, de onde ela veio. E aí a gente vai pegar lá o começo da origem, né, do latim, que é a nossa língua original, esse latim que depois, lá na época do Império Romano, foi disseminado por toda a Europa, né, enquanto foi rolando a expansão do Império Romano,
os guerreiros, né, que iam ganhando os territórios, foram levando o latim vulgar de região para região. E quando eles conquistavam uma região, eles precisavam deixar um pouquinho de guerreiros ali, né, dos soldados, para ficar naquela região. Esses soldados misturaram com a linguagem, com a língua daquela região e foram nascendo outras línguas. Não é à toa que, por exemplo, espanhol, português, francês tem a mesma base latina, e italiano tem a mesma base latina. Mas a gente não pode esquecer que o romeno também tem a mesma base latina. Inclusive, se você for para a Romênia, você vai ver romenos falando português tão bem quanto a gente, porque é a mesma base latina. Por quê? Por causa dessa expansão do Império Romano, que o latim foi para todos os lugares. E essas palavras do latim, quando foram juntando com outras línguas das regiões que eles foram foram conquistando, foram nascendo essas novas línguas e foram fazendo com que essas palavras tivessem essa base. Então, quando você pega a palavra casa, lá de trás, você tem essa formação que chega até hoje. E aí, por isso que existe a regra, né, de 2 vogais com S no meio tem o som de Z, aqui no Brasil. Na Espanha já não funciona assim, né? No espanhol não tem isso. Então, isso tudo de acordo com a formação e com a construção da língua, né? Toda essa viagem da língua portuguesa, que surgiu lá na Itália, com o latim vulgar, que veio, atravessou o Atlântico e chegou aqui. Então, tem muita coisa que passa por aí. E aí não é uma matemática que 1 mais 1 é igual a 2, né? Então, aqui é casa e lá é caça, por exemplo, né? Então, é assim que funciona. Assim que funciona. Vamos bater um papinho como se fosse uma aulinha aqui para dar umas dicas para o pessoal. O que eles podem melhorar hoje, saindo desse podcast, eles podem melhorar esses erros básicos que pegam mal, o tal do a nível D. A nível D. Vamos começar pelo nível D e você vai dar, ou seja, o que vai ser agora? O professor Noslen vai nos ajudar a corrigir erros que eu vou citar alguns, ele vai citar outros aqui, que a gente comete e que nem percebe. Por exemplo, meio-dia e meio, né? Em vez de meio-dia e meia. Então, e são pequenos ajustes que você pode fazer para melhorar já. Com certeza alguém falou assim, ué, mas não é meio-dia e meio? Com certeza alguém fica... Então começa pelo meio-dia e meio. Não é meio-dia e meio, Noslen? Puxa vida, vamos pensar junto? Esse aqui dá para trabalhar com lógica, ó. Meio-dia, metade do dia. Agora, meio é em relação ao dia ou em relação à hora? Não, esse meio é em relação à hora, porque é meio-dia e meia hora. Se eu pensar meio-dia e meio, seria metade do dia mais metade do dia, ou seja, é um dia inteiro. Então, falar meio-dia e meio é a mesma coisa que falar o dia inteiro. Porque meio-dia, metade do dia, e meia hora. Meio-dia e meio seria meio-dia, e esse meio refere-se ao dia, e não é essa a ideia. Então, por isso que é meio-dia e meia, é metade de uma hora. Então, olha que interessante. Já corrige. Na próxima vez vai falar meio-dia e meio. Não fala meio, fala meia porque é de meia hora. Houveram dias. Esses dias o Faustão... Deixa eu pegar uma... Tava um jurado do Dança dos Famosos, na época do Faustão. E o jurado falou, né? Houveram erros. E o Faustão falou, tropeçando na língua. Acho que ninguém quase entendeu porque... Mas por que não... Ou por que a gente não pode dizer houveram e houve? Que é uma questão bem legal, né? Houveram erros. Essa expressão está equivocada porque o verbo haver, no sentido de existir, ele sempre é singular. Então, houve erros. Né? O verbo haver, no sentido de existir, é sempre singular. Sempre, sempre. Não tem como você utilizar de outra forma. Então, aqui ele quis dizer, existiram erros. Então, veja, se eu usar o verbo existir tem plural. Existiram erros. Já o verbo haver, não. Então, houve erros. Isso é muito comum. As pessoas querem concordar com o que vem depois, né, com a palavra erros, que é no plural, por exemplo, e aí acabam esquecendo que para o verbo haver não funciona assim. Não funciona assim. Estaremos fazendo tudo para te ajudar. Vamos para o tal do gerundismo. Explica o que tal e como pega mal, né, esse gerundismo que está tão comum nos telemarketing da vida. É engraçado, né? O gerundismo é uma coisa que dá a sensação que não tem fim, né? Estaremos fazendo, beleza. Ou estaremos finalizando. Peraí, mas quando que vai finalizar isso? Porque estaremos fazendo, pode ser que eu faça agora, amanhã ou daqui 25 anos. Então, o gerundismo, o problema é que ele dá um tempo infinito. Não dá para saber quando vai ser, quando você realmente vai resolver o problema. Por isso que é tão ruim quando alguém te liga de telemarketing, que seja, ou até de qualquer outra situação que você ligue, às vezes vai ligar numa companhia aérea que você quer resolver alguma coisa com relação a voo. Estaremos resolvendo. Mas quando? Em que ano? Em que década vai resolver? Esse gerundismo, ele traz essa sensação de que nunca vai ser feito, nunca vai ser resolvida aquela situação, nunca vai ter um fim para aquela ação. Por isso que é ideal você não trabalhar com o gerundismo. Especialmente quando as pessoas usam o gerundismo o tempo todo nas suas frases, nas suas construções de frases. Então, o ideal é não usar o gerundismo, por mais que o gerúndio exista e em algumas situações ele funcione. Uma colega minha
falando disso, é verdade, que ela perdeu o encanto quando ele escreveu estou afim de você, estou afim de sair. Essa história do afim junto, afim separado. É o afim de finalidade, né? E o afim de ideias afins, ideias congruentes. Então, eu estou afim de você. Eu estou afim, a finalidade é estar com você. Se é finalidade, é separado. Então, eu estou afim de sair com você, separado do fim. Isso. Agora, nós dois temos ideias afins, ou tem uma ideia afim. O que quer dizer isso? Eu tenho uma ideia semelhante, né? Parecida, próxima, e aí é tudo junto. Então, na verdade, o uso do afim normalmente vai ser separado. Você só vai usar ele junto quando tiver essa ideia de afins. Temos ideias afins. E a maioria usa o contrário. A maioria usa o contrário. Incrível, né? Onde e em que? O pessoal confunde muito, né? Com onde e em que. E acho que confunde até mais o onde e o aonde. A diferença do onde e do onde aonde. E aonde. É uma coisa que eu me confundi muito e ainda acho um pouco confuso. E aí eu costumo dizer assim, que para tentar tirar um pouco dessa dúvida, tenta fazer assim. Vou pegar uma frase que eu sempre gosto de usar. Onde você mora ou aonde você mora? É só você pensar assim. Quem mora, mora em algum lugar. Se eu usar o em nessa ideia aqui, eu tenho que usar onde. Então, o ideal é onde você mora. Para usar o aonde, tem que ser com um verbo que peça essa preposiçãozinha a. Então, por exemplo, pensar no verbo aonde você vai. Quem vai a algum lugar. Então, aonde você vai. O aonde, que sempre que eu aprendi que é com relação ao movimento. Na verdade, não é bem isso. Isso é uma parte da explicação. A explicação mais certinha é você pensar assim, ó. Onde equivale a em que? E aonde equivale a que? Então, em que lugar eu moro? Em que lugar eu moro? Onde moro. Agora, a que lugar você vai? Aonde vai. Sacou a ideia? Se eu posso usar o a que, equivale a aonde. Se eu posso usar o em que, equivale a Essa onde. é uma regrinha básica que funciona. Básica. Funciona para todas as Então estruturas. vamos repetir de novo. Então, onde equivale a em que. Aonde equivale a que. Aqui. Então fica aí a dica, ó. É uma coisa que realmente eu não usava essa regra. Então, ó, tô Porque aprendendo. se você usar para essa ideia de movimento, até funciona, mas vai ter alguns verbos de movimento que vai quebrar você. Que vai quebrar. É por isso que eu já vi que já É. quebra. Outra dúvida grande é o a com haver. Tá. O a do haver, H, a com H. H. E A. Então, por exemplo, eu vou te ver daqui a 5 anos e eu coloco um H. Aham. Essa ideia de futuro. Pensou em futuro, é o azinho sem H, o A normal, o azinho comum. Então, daqui a 5 anos, daqui a 5 minutos, ideia de futuro, o azinho normal. Agora, ideia de passado, aí é o A com H. Há dias que não a vejo. Então, A do verbo haver, HA. Então, tem essa outra função do verbo haver. O verbo haver é um verbo muito... Então, né? dá pra gravar. Passado sempre com H. Isso. Passado com H, futuro, o A comum. Isso aí é simples. Simples demais. Outros errinhos, assim, só para citar um exemplo, é o tal do segmento. Quando se usa palavrinhas que o pessoal usa. E aí tudo depende do contexto, né? Isso é uma coisa importante. Porque às vezes as pessoas acham assim, essa palavra aqui eu já vi ela escrita de 3 formas diferentes. Pois é, depende do contexto que você está utilizando. Às vezes tem expressões que você pode utilizar ou uma ou outra, depende do contexto daquilo que você quer informar. E aí por isso que eu sempre falo. Quanto mais leitura, quanto mais consulta, mais você vai dominando isso também. Então, tanto que eu, por exemplo, hoje nas minhas redes sociais eu coloco muitas pílulazinhas de dicas, como essa, por exemplo, que a gente está falando aqui. Tanto vai ser uma agora... Dá uma dica aí, então. Que é simples demais, assim, que é o uso do 14 ou 14, que as pessoas não sabem que tem as duas possibilidades. Tem muitas palavras com dupla grafia. 14 com C e 14 com QU, as duas existem. Estão corretas. Então, essas dicas assim, ou em anexo ou anexo? Depende da frase. Se eu usar o em anexo, pode ser, as fotos estão em anexo. Beleza. Mas posso dizer também, as fotos estão anexas. Que está correto também. Está correto também. Só que crase também acontece isso. Crase né? acontece Por exemplo, muito. crase referente à sua. A sua. Essa crase é facultativa, né? Facultativa. Porque antes de pronome possessivo feminino, né? Minha, sua, tua, é facultativo. E por que a crase é importante aí, Osni? Eu gosto de mostrar a crase quando ela trabalha com a relação de sentido. Né? Então, vamos lá. Vendo à vista, craseado. O que quer dizer essa frase, vendo à vista, craseado?
Estou vendendo alguma coisa, estão vendo caneca à vista. Beleza? Beleza. Vendo à vista. Só uma plaquinha assim, né? Estou vendendo essa caneca à vista, que é um pagamento só, no cash. Beleza. Agora, se eu tiro crase, tá errado? Eu tô vendendo à vista? Depende. Porque se você for um traficante de órgãos, você pode estar vendendo um olho. Aí tudo bem, vendo à vista. Ou ainda, posso abrir a janela e estar vendo à vista. Divisão. Ou ainda eu posso ser dono daquela vista e estou vendendo aquela vista. Também pode. Ou ainda tem uma outra possibilidade que é mais absurda ainda. Que é quando eu falo vendo à vista, do verbo vendar, não do verbo vender. E aí eu estou vendando os olhos de alguém. Então veja, a crase aí impacta diretamente no sentido. Com crase tem um sentido, sem crase tem outros possíveis sentidos. Então, o grande lance da crase é você entender essa dinâmica que ela pode trazer para você, especialmente com essas expressõezinhas, né? À vista, à direita, às vezes, à noite. Então, todas essas expressões têm crase com um sentido específico. Então, à noite, de período. Às vezes, né, de possibilidade. À direita, de local. Agora, se eu fizer uma frase assim, saiu à noite, sem crase, tem sentido? Saiu à noite. Tem sentido que saiu à noite no sentido de anoitecer? Na verdade, de amanhecer, né? Saiu à noite, tá certo? Amanhecer tem que terminar à noite. Exatamente. Então, quer dizer, tem sentido, mas não com o sentido de período. De período. Entende? Saiu à noite para fazer alguma coisa. Então, o grande lance da crase é você dominar essa crase especificamente. As outras, elas vão acontecendo meio que no normal. E ainda sobre a crase, por exemplo, todo mundo coloca a todos com crase. Não. É masculino, então dá essa dica básica aí. Além de ser masculino, o pronome não vai crase, né, gente? Então, acho que isso é importante. Então, a todos não tem crase nunca, né? Boa noite a todos. Sem crase, tá tudo certo, maravilha, porque primeiro é um pronome, e pronome ainda mais masculino também não vai crase. É interessante outra expressão que eu sempre vejo as pessoas colocando crase, a partir de. A partir não vai crase, porque partir é verbo, e antes de verbo nunca vai crase. Então, já grava. Antes de verbo não vai crase. Nunca. Na tua vida nunca põe Eu vou à Bahia e volto da Bahia. Essa regrinha velha de... Essa eu fiz até uma musiquinha nova lá nos meus vídeos. Quer cantar pra nós a musiquinha? Será que sai? Ó. Vamos lá, então. Primeiro falar da regrinha, né? A regrinha é, se voar, volto da, crase haverá. Então, ou seja, vou à Bahia, volto da Bahia. Então, da Bahia, vou à Bahia com crase. Se voar e volto de, crase para quê? Vou a Curitiba, volto de Curitiba. Então, voltei crase pra quê? Não tem crase para quê? E aí, eu tinha uma musiquinha que eu, na minha época de cursinho, eu ouvi o professor cantando que era se voar, volto da crase, haverá, Jingle Bells da crase. Se voar, volto de crase para quê? Aí eu atualizei essa música. E ela ficou um pouquinho mais longa, tá? Canta pra nós, então. Vamos lá. É uma música do Gabriel Diniz, lembra do Gabriel Diniz que fez a Jennifer? Então eu peguei a música da Jennifer e fiz uma música que fica mais ou menos assim, ó. Tem muita gente perguntando e procurando no YouTube como usa crase aí. Mas pera aí, muita gente não dá conta, porém é da minha conta te ensinar a crase aí. Por isso eu vou te explicar, pra você usar crase, eu já falei pra você, se voar e volto dar, ela deve aparecer. Pra você usar crase, eu já falei pra você, se voar e volto de, ela não deve aparecer. Oh! Gostei, aí temos um artista também, né? Professor, tá dando uma aula de como fazer uma remixagem aí. O Pedro Demo disse que o professor é um grande remix, então é isso, pegou conteúdo, juntou ali e deu uma música bacana. Pois bem, nós estamos quase chegando ao final aí, nós lemos. Alguma outra curiosidade que você gostaria ainda da língua portuguesa, assim, que você pega muito nas suas redações, que você vê? O que eu recebo muito em relação à escrita é pontuação, especialmente da vírgula, né? Pessoas têm dificuldade. A vírgula é difícil, vírgula, né? porque a vírgula acho que não foi ensinado errado, Noslen. A vírgula como separação como se fosse respiração, né? Respiração. E depois até uma fonoaudióloga uma vez não tem nada disso. Exatamente. A gente aprendeu a vírgula errado? O que aconteceu com a vírgula? Eu acho que o ensino da vírgula aconteceu o seguinte, quando a gente era criança pequena, já digo assim, nós recebemos a ideia de que a vírgula era para respirar, porque era o jeito mais fácil os professores tinham para poder fazer o estudante fazer na hora da leitura você parava, você ia ler, parava com... Dava uma pausazinha. Não tinha as barrinhas ali. Dava uma pausazinha naquela leitura para poder fazer a intenção do texto. E depois a gente ficou com essa informação e ficou reproduzindo essa informação eternamente até o ensino médio.
E não, na verdade a ideia é, você aprende isso basicamente lá com Fundamental 1. No Fundamental 2 você deve melhorar isso com as regras de pontuação mesmo. Pô, a vírgula antes da conjunção adversativa tem que ter. Então, aí usar algumas coisas nesse sentido, né? Usa o que eu digo, conjunção adversativa é antes do mas, do porém. Tem que ter a vírgula antes. E é antes, tá? Não é depois. Muita gente também não coloca essa vírgula antes do mas. Inclusive, esses dias eu tive uma situação bem interessante. Tava vendo posts na internet e tal, e aí uma menina lançando uma linha, né, de papelaria dela e tal, e tinha uma frase sem a vírgula antes do mas. E aí, beleza, eu olhei aqui, puxa, né, que pena, a menina lançando uma linha com escrita, é tudo fora do padrão, né, enfim, né, não passa credibilidade. E aí uma seguidora minha foi lá e avisou essa menina, olha, bota uma vírgula antes do mas. Ela respondeu pra minha seguidora assim, ah não, mas é que é piada não precisa de vírgula. Como assim? Qual que é o sentido dessa informação que ela trouxe? Né? Na verdade, não tem nada a ver. A vírgula tem que estar ali, inclusive, para ajudar na piada, na compreensão da piada. Né? Porque é escrita, se é escrita, tem que ter a pontuação. Então, o uso da vírgula ele é importante, primeiro, para a intenção do texto. De acordo com a intenção que eu tenho com o meu texto, eu tenho que saber onde pontuar, onde colocar a vírgula. Separação de orações, que é no caso aí do mas, porém, contudo, enfim. Aí alguns termos, né, que eu preciso separar, aposto, vocativo, que tem utilização da vírgula também. Então, essas utilizações são necessárias para você ter um sentido para o teu texto. Então, por exemplo, quando você tem lá o grupo do WhatsApp dos amigos, vai ser para almoçar, e alguém manda assim, vamos comer, gente, e não põe vírgula. Aí, ou todo mundo aí é canibal, ou a coisa está estranha, né? Porque vamos comer gente sem vírgula, quer dizer que o teu almoço são pessoas. Você vai comer gente, entende? Agora, vamos comer. Gente, é um convite para exatamente. Se você está convidando a galera do grupo para ir almoçar, vamos comer, vírgula, gente. Então, olha como a intenção muda, né? Muda totalmente a função. Então, a vírgula, ela tem que parar de ser essa história de, é para respirar. Não, ela é para dar intenção no texto. Mas é um pouco chata a vírgula. Eu tenho que ser franco para você, que é uma das, talvez, de toda a língua portuguesa, assim, é que eu mais deixei para trás, assim. Eu sofri mais, assim, porque eu ainda me confundo muito. Mas você é uma pessoa leitora, então você vai te ajudando a leitura, porque você vai vendo isso no próprio texto. Isso vai vindo meio de forma por osmose para você. Porque eu confesso que na escola eu não aprendi a usar a vírgula correta. Eu sempre, como eu falei, fui um aluno razoavelmente bem em língua portuguesa e leio, mas a vírgula foi uma coisa que me incomodou mais do que qualquer outra coisa. Sim. E ela não é tão complicada. Eu posso dizer que ela tem várias situações de uso. E isso pode ser complicado, porque daí tem muitas possibilidades. Mas ela não é um bicho de sete cabeças também, como muita gente pinta, tá? Uma coisa interessante ainda, Noslen, que o pessoal às vezes vê letras de músicas erradas, poesias, fala um pouquinho sobre a linguagem, a liberdade poética, né? O que pode, o que não pode, quando você vai compor alguma coisa, por exemplo, uma música. É interessante assim, ó, primeira coisa, quando fala em liberdade poética, não é assim, pode errar tudo a favor da música. Eu lembrei porque você falou agora, acabou de falar da piada, eu falei, existe liberdade poética na piada? Não, na verdade é assim, quando você pensa na canção, a canção ela tem várias coisas que influenciam nisso. A métrica da música, né? Então muitas vezes tem uma métrica que não encaixa a quantidade de palavras que você precisa, e você precisa mexer um pouquinho naquilo para trabalhar, mas você sabe quem suprime alguma coisa. Suprime alguma coisa, ou usa um pronome diferente do outro ali para poder fazer um pouco mais de rima, sentido. Mas se você pegar bons compositores, todos eles conseguem ajustar isso. Então vamos lá, pega Caetano Veloso, Djavan, são caras que gostam de brincar com as palavras, eles ajustam muito isso. Hoje em dia, as músicas atuais, elas têm alguns erros que são até grotescos, que você pode ver que poderia ter sido utilizado de forma adequada. Por exemplo... Uma certa preguiça. Exatamente, de pesquisa. Então, eu tenho lá... eu sei que eu não posso usar o mim antes de verbo, porque o mim não pode ser sujeito de um verbo. Para mim ver, por exemplo. E como esse erro também do mim ver, né? Da fala do dia a dia, as pessoas, em vez de utilizar o mim e o eu, metricamente tem a mesma sonoridade, não, mesmo tempo da métrica, porque é uma sílaba, os dois. Então não faz diferença usar o mim ou eu. Para eu ver, para mim ver, não faria diferença nenhuma para a canção, mas as pessoas preferem colocar o mim ou por preguiça, ou para se aproximar da fala das pessoas. Mas aí elas estão fazendo um desserviço para a língua. Entende? Então é bem complicado isso, porque existe a licença poética, quando a pessoa faz aquilo de modo pensado, e existe
vou dizer, o descrédito poético, que é quando as pessoas não mudam simplesmente porque não querem mudar mesmo. Essa história do mim, eu vou até trazer uma coisa, porque às vezes eu assisto trechos de novelas antigas e eu vejo que era muito comum usar esse mim, que não havia esse cuidado. E em pessoas assim que tinham até um nível cultural. Era mais comum usar esse erro ser cometido no passado, ou era de propósito que naquela época? Porque hoje eu acho que tem um cuidado quando vai fazer uma novela, alguma coisa, a não ser que queira escrachar mesmo, né, a língua. Ou você acha que isso foi observado a partir de um tempo, ou no passado não se dava muita bola? Eu acho que até assim, pensando em novelas no passado, quando tinha esse tipo de erro, acho que talvez fosse até proposital para Para tentar aproximar aproximar o público. o público da Entendeu? linguagem Só popular. que isso acabou ficando Que acaba não... fossilizado na cabeça das pessoas, entendeu? As pessoas acharam que aquilo é o certo É o e acabaram certo, reproduzindo. porque quando você entende? tem... O que é? Eu vou ler um livro, eu aprendo com o livro, né? Se for um livro confiável, como você acabou de Sim. falar da internet, quando eu vou com um site confiável. Sim. E se espera, claro que a novela tem os regionalismos, mas espera-se que você aprenda com aquilo também, né, numa comunicação. Então, eu acho que teve muito disso, em tentar aproximar a linguagem, e aí fossilizou na cabeça das pessoas, tanto que aí hoje tem essa preocupação de não ter, mas agora já tem um processo inverso, né, de trabalhar para que as pessoas entendam que não, realmente não é dessa forma o correto é utilizar aí o pronome eu, ou ainda eu já vi canções que fizeram o contrário, que no final de frase é mim sempre, e as pessoas utilizando o eu, né, para eu em vez de para mim. Pô, mas aí se complica, né? Eu tô tentando aqui ajudar as pessoas a entenderem como funciona e começa a inverter a situação. Mas, enfim, toda essa questão de licença poética tem que saber quem compôs aquela canção também, saber que essa pessoa fez de modo pensado para ajustar na métrica da canção ou de modo desleixado, né? Enfim. Bem, professor Noslen, foi uma aula aqui, a gente ficaria aqui muito, muito tempo. Quero te agradecer e dizer que eu aprendi muito, tenho certeza que quem está acompanhando, quem acompanhou toda esta aula, quem não acompanhou, que pegou a partir do momento, volta depois. Eu acho que tem que rever algumas vezes para que você fixe conceitos. Eu vou pedir para você deixar mais uma vez o teu contato aí, falar um pouquinho do clube do Noslen, do teu canal do YouTube, como que a pessoa pode acessar? Bom, hoje todas as redes sociais se me encontram facilmente aí, Instagram, Professor Noslen, TikTok, Professor Noslen, e no YouTube também, Professor Noslen, Facebook, Professor Noslen, em todo lugar. Digitou Professor Noslen, se me encontra. E se quiser encontrar os meus conteúdos do Clube do Noslen, é clubedonoslen.com.br, tem tudo lá também. Se você estiver lá no meu Instagram também, você já vai ter até o link na bio lá que tem todos os meus produtos, também tudo aquilo que entrego hoje nas redes sociais, você pode me encontrar facilmente aí. Saulo, para fechar, assim, fala para nós, quando que a gente se encontra sempre aqui, quarta-feira, como que o pessoal se inscreve no nosso canal, dá umas dicas aí, Saulo. Bom, beleza, Renato. Professor Noslen, conversa foi top demais, cara. Várias dúvidas que eu tinha aqui foram sanadas. Nunca fui bom também em língua portuguesa, sou muito mais das exatas. E o Prosa de Prof, então, toda quarta-feira, a partir das 8 horas, no YouTube, no Spotify, no podcast Google, podcast do YouTube. Vocês vão encontrar a gente lá com muito conteúdo. E em breve também agora o professor Noslen vai estar no nosso podcast. E é isso, Renato. É isso, então, Saulo, obrigado. Noslen, ganhei um livro, você me dá um livro de 600 e poucas páginas, eu te dou um de 60. Aí sim, aí ó, gostei. 10%. 10%, literalmente. 10% do livro dele. Gostei, Ou seja, gostei. Eu vou facilitar a tua vida, você dar uma canequinha pra você tomar chá, você Obrigado. lê em 10 minutinhos. E eu vou levar isso aqui a vida toda. Ou seja, a troca aqui, ó. Eu tive que dar uma caneca junto, gente, para não ficar tão injusto. Ó, dá uma olhada aqui que ele me entrega aqui, ó. Mas, na verdade, aqui é uma vida toda, né? Aqui é um recortezinho sobre educação. É apenas umas pinceladas sobre o que a gente está falando sobre educação transformadora. E aqui o Noslen me dá uma enciclopédia de língua portuguesa. Então, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, obrigado, de coração, professor. adorei aí Valeu. esse nosso papo. Fica o convite para voltar outras vezes aqui. A gente Obrigado. se encontra e você sabe, toda quarta-feira, às 20 horas, a gente está aqui
neste canal TV Casa Grande Educação. Um beijo em cada um, em cada uma. Até a próxima.